Shalom, shalom, povo de Deus, povo querido, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração, esteja sobre a tua casa. Muito bem-vindo a mais um episódio do Duranicast, este canal que tem alcançado corações no Brasil e no mundo. E eu tenho certeza que hoje será impactante para a tua vida, para o teu ministério. Nós estamos aqui hoje com uma serva de Deus, pastora querida Nicole Angel. É isso? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo, obrigada. É uma honra estar aqui, né, nesse podcast que tem edificado tanto a vida das pessoas, transformado a vida das pessoas. Fico muito feliz de estar aqui. Amém, a honra é toda nossa. A pastora Nicole, ela é pastora, é mentora. Depois a gente vai estar passando todo aqui o trabalho dela, as redes sociais suas, todo o seu trabalho. Ela é de Santa Catarina, né? Tubarão, Santa Catarina. E logo, logo você vai conhecer ela, né? Tudo certinho, para poder acompanhar. Eu creio que Deus não une pessoas, né? Une propósito. Então, Deus está unindo propósito aí em prol do reino, né? Somos cooperadores desse reino. E eu louvo a Deus. Se eu puder, se o Dunamicast puder ser uma das portas, do canal que vai abençoar a vida, o ministério dos homens e mulheres de Deus, eu já estou cumprindo com o meu propósito. É sobre isso, né? Sobre as almas que serão alcançadas. É verdade. Glória a Deus por isso. Então, antes disso, pessoal, quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os colaboradores do nosso projeto Missão África Moçambique, tá? Onde nós temos um projeto lindo ali. Agora nós estamos com uma escolinha, nós temos a nossa própria cozinha, temos veículo para se locomover. Deus está fazendo algo extraordinário naquele lugar, tá bom? Temos um missionário ali, um servo de Deus, Augusto, e vamos deixar o QR Code na tela aí, tá ok? Então, todo o dinheiro que é enviado para esse QR Code, para essa conta, é diretamente enviado para a África, tá? Então, eu louvo a Deus desde já. Então, se você tem desejo de abençoar essa obra, peça ao Senhor. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, se você quer ser um semeador, faça, Senhor, me dá semente. Eu tenho certeza que você vai ser um dos patrocinadores desse projeto. E Deus vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Também quero falar aqui, né, agradecer a loja, o Omni, loja masculina da cidade de Piracicaba, Rua Governador Pedro Toledo, 1677. Você que é de Piracicaba e região, homem que gosta de andar elegante, tem tudo que o homem precisa. Hoje eu estou aqui com um blazer, né? Deles aqui só para você conhecer, que coisa linda. Tem lá blazers tecnológico, calça tecnológica. Você que viaja muito de avião, então gosta de pôr a calça e o paletó dentro da mala, na hora que você tira tá do mesmo jeito, né? Isso que é... O negócio é coisa de filho de Deus mesmo, é sobrenatural. Tá bom, pessoal? Então, na Rua Governador Pedro Toledo, né, 1677, na cidade de Piracicaba, você fala ali com a Ingrid, a gerente ali, você vai ter um ótimo atendimento, tudo que um homem precisa ali para vestir um homem elegante, um homem chique. Tá? E depois a gente deixa lá na descrição do vídeo, lá no Instagram também, a gente deixa lá nas nossas redes sociais o Instagram da loja, tá bom? Pastora Nicole Angel. Isso. Angel, né? Fala um pouquinho sobre você, casada, se tem filhos ou não, né? Onde você reside, o teu ministério, pode ficar à vontade. Então, eu sou casada, né, com o pastor Hélio, que inclusive está aqui, né? É uma bênção, é algo de Deus mesmo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Atualmente eu sou mentora. Tenho a mentoria com as mulheres, que é a mentoria Reprograme-se, já vai completar aí 3 anos. Desde agosto, né, o Senhor consagrou nós a pastores, né? Então, eu sou pastora e atuo no Ministério de Cura e Libertação. Então, atualmente, eu tenho esse Ministério de Cura e Libertação. Ele é de forma online. O Senhor me colocou no online já desde que Ele me tirou, né, já do meu processo lá, quando eu era nutricionista, e me trouxe, Ele colocou no online. E então, eu tenho atendido de forma online as mentorias, né, no mundo todo, e também tenho encontro com mulheres na madrugada. Glória a Deus. E é das 3 às 6 da madrugada. Das 3 às 6. É o horário profético. É horário de portais profeta. ali, né? Exatamente. É uma bênção. Quem ora nesse horário sabe, né, do que eu tô falando. É sobrenatural. Sim. Às vezes Deus me acorda às 3 da manhã, eu vou vir para cá. E aí eu já nem durmo. Só que você chega aqui numa energia, numa adrenalina, né? Até a pupila fica dilatada. As pessoas... Tem um amigo que falava assim, você tá tomando alguma coisa, cara. Sua pupila tá dilatada, você tá muito agitado. Eu falei, tô tomando. Levanta às 3 para orar que você vai ver. Embriagado do Espírito, né? A unção, ela nos sustenta ali, né? Essa é a unção. Então tem um mistério, sim.
dentro desse horário. Não é só um horário de costume judaico, não. Era um horário que os profetas oravam, que Jesus orava. É, E dos maiores avivalistas, né? O segredo isso, deles era esse, né? exatamente. Esse era o horário. E glória a Deus. Ela tem um ministério de libertação, gente. Ela é mentora, é pastora, só que a gente vai deixar isso para um outro episódio. Ela vai contar o testemunho dela. A gente quer saber, né, de onde ela veio. Então, segura aí que vai ser sobrenatural, vai ser impactante. Porque para ela ser a pessoa que Deus levantou hoje, teve um processo doloroso de cura, de libertação, né? Muito. Então, quem que é a Nicole antes de Jesus? É. Então, a Nicole nasceu numa cidade de 5.000 habitantes. É lá no Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha, Alecrim, divisa com a Argentina. Sim. E eu sempre tive um lar que os meus pais, eles não eram pais ausentes, fisicamente. Mas eu vivi uma orfandade, né? Então, a Nicole, antes de conhecer Jesus, ela tinha escassez, né? Inferioridade. Eu sofria muito de 200 alimentos que eu não podia comer. Tinha alergia, intolerâncias absurdas. 15 quilos a mais do que hoje, né? E eu fui criada num lar onde que até o meu irmão nascer, eu não tinha essa rejeição. Depois que o meu irmão nasceu com 9 anos, eu tive que cuidar dele e já me tornar adulta muito cedo. Sim. Então, eu vim de um lar que eu sempre falo, né? Nunca tive um problema de falta de presença de pais, né? Mas emocionalmente, eu não me sentia pertencente àquele lar. Até entender sobre bastardia e tudo mais, né? Conseguir compreender. Então, antes de Deus estar na minha vida, essa escassez, essa inferioridade e também o abuso que eu vivi na infância, que daí são coisas que eu não sabia que eu tinha, porque eu descobri quando eu era adulta, quando eu fui buscar o processo com Deus, mas eu já carregava essas marcas. Então, eu era uma criança que sempre foi humilhada, eu era uma criança que eu gostava muito de falar. Assim como hoje, né? Como Deus me curou, hoje eu consigo falar. E eu pegava o microfone e eu queria contar para os meus pais como que era o meu dia na escola, como que tinha sido, e eu não era ouvida. Então, essa era a orfandade que eu vivia dentro de casa, essa falta. E aí, passei por algumas humilhações na escola e bullying na época que limitavam muito essa questão de me tornar mais tímida, mais inferiorizada, e foi aonde que eu comecei a me calar. Então, algo que eu nasci para falar, nasci para ensinar, mas eu carregava essa distorção de identidade, né? Quando eu era pequena, eu passei um lar, sempre tive, né? Nunca faltou nada, no sentido de dinheiro, né? Sempre meus pais me mantinham. Mas desde cedo eu já comprava as coisas para mim. Então, meu pai e minha mãe era luz, água, mantinha o básico, mas eu tinha que principalmente dar conta das minhas coisas. Então, desde os 9, 10 anos eu já vendia de tudo. Vendia natura, eu vendia até flor do cemitério. Eu pegava flor de pasto, aquelas flores, né? Botava num vidro e botava de água e eu fazia decoração na casa das pessoas. Então, vendia pulseira, fazia tudo isso. Depois eu vou explicar o porquê que eu tô contando isso. Então, eu sempre cresci com aquela responsabilidade. Quando meu irmão nasceu, que começou, na verdade, tudo a ficar muito claro pra mim, porque quando meu irmão nasceu, eu comecei essa rejeição. O meu pai já me batia, ele tinha esse costume, né, que veio já do meu avô, de ensinar com uma violência, mas quando meu irmão nasceu, isso se intensificou, por conta que eu levava toda essa carga. E ali nasceu uma grande rejeição. Então, assim, com 9 anos, eu cuidava do meu irmão, eu cozinhava, eu limpava a casa, eu fazia tudo dentro de casa, mas eu não tinha aquele reconhecimento, aquela criança, né, É a que primogênita. primogênita, E sofria muito esses ataques, principalmente com a questão da rejeição. A rejeição foi algo que pegou muito tempo, a violência física, né? Então, eu cresci num lar onde essa questão emocional, ela era desestruturada, né? O meu pai era vereador, então não era um presente. Hoje estamos todos curados, né? Sempre falo pro meu pai, eu carregava muito a raiva dele, por conta da questão de que eu não entendia por que eu apanhava. Um dos motivos de eu ter desenvolvido as alergias alimentares foi porque quando eu ia comer, o meu pai me batia se eu não comia. Então, quando eu ia comer ali, eu não queria comer, ele falava, vai pro quarto, você vai apanhar. Ou eu comia na marra e eu sentia dor. Então, o trauma dos alimentos, eu não podia comer brócolis, batata doce, não podia comer leite, glúten, era fichinha, perto do restante, cenoura, alimentos básicos. Então, eu entendi depois, né, da onde que veio.
E outra coisa também era a questão de limpar o prato, que fez eu engordar horrorosamente. Eu engordei ali, eu já cheguei a pesar quase 80 quilos, né? Hoje eu tô ali com 60, 50 e poucos, mas eu já tive muito peso, já tive muito efeito sanfona. Posso só cortar só um pouquinho? Pode. Isso é bom se frisar, que tem uma amiga minha que ela engordou, ela é baixinha, ela foi para uns 130 quilos, acho, até mais. Ela ficou bem gordinha. E ela conta que a mãe dela fazia ela comer tudo que ela põe no prato. Você tem que comer, senão você vai ficar doente. E ela ficou obesa depois que ela fez redução do estômago. Então ela sofreu muito com isso aí a vida toda. Exato. E pra mim não era nem a questão de ficar doente, era a questão de que tinha gente passando fome. Aí vem a escassez junto. Então, era uma escassez que, tipo assim, a gente morava, a casa dos meus pais, lá numa boca de uma vila, lá. E ele falava, ó, eles estão lá comendo papelão. E você tem aqui tudo na mesa, você não tá comendo. Aí ia lá e limpava o prato. Só que o que aconteceu nisso? Quando eu limpava o prato, não era só limpar o prato em casa. Quando eu ia na casa das pessoas, se sobrasse comida, eu falava, posso comer pra não jogar fora? Então eu era o papa entulho, eu falava, eu era um papa entulho que eu pegava tudo que tinha na mesa e eu comia. Por quê? Por conta dessa, estava enraizado isso ali. Então eu cresci, eu era uma criança magra, mas na adolescência eu já comecei a engordar por conta disso. E aí isso é uma coisa que na época que eu era nutricionista, que era onde que eu trabalhava muito essa questão emocional e depois espiritual, que foi aonde que eu saía, eu não era uma nutricionista que eu não prescrevia dieta. Eu simplesmente orientava nessa questão, porque eu sabia o que tinha ali por trás. Sim. E aí voltando ali na infância, quando o meu irmão, por exemplo, fazia birra, ele podia ficar tranquilo, sem comer. E eu tinha que apanhar. Então, a rejeição, a injustiça, aquela dor da injustiça. Peraí, como assim? É injusto. Ele tá ali, ele não precisa comer, eu tenho que limpar o prato. E outra coisa que eu sofria muito é porque quando a minha mãe levantava da mesa pra secar, para lavar a louça, eu tinha que levantar e secar. Então, eu nem terminava de comer, o meu pai já me. E se eu não ia, meu pai me batia. Então eu tinha muito esse comportamento na mesa, brigas na mesa, confusões na mesa, o que gerou esses 200 alimentos que por trabalhar nessa área da saúde, eu entendi que não era a cura na alimentação, mas a cura emocional, foi onde Deus me curou dessas alergias. Hoje eu posso comer de tudo, mas eu era uma criança que eu não, uma adolescente, uma adulta, até 3 anos atrás eu não podia comer, praticamente era carne, ovo, salada e fruta. Era a minha alimentação básica. Você acredita que por trás disso, por exemplo, uma mãe traz um filho para mim e fala, "Ó, ele não consegue comer nada. Ele só tem 2 tipos de alimento. Você acredita que tem algo emocional por trás? Tem, Tem algo na sempre alma ali? tem, sempre tem. Tem a dor que veio naquele momento, a obrigação, ou teve que fazer dieta muito cedo. E aí é uma coisa que eu via muito hoje nas mentorias, eu tenho esse atendimento ainda. Geralmente a pessoa vem para o casamento, mas ela acaba emagrecendo. Por quê? Por conta dessa questão emocional. Foi uma das perseguições. Eu perdi uma CRN porque eu comecei a trabalhar na nutrição com a parte emocional e com a Bíblia, porque aqui tá a chave de todo o processo de emagrecimento. E aí você emagrece para sempre. Só que eu tinha um problema em ser magra. Por quê? Quando eu era criança, eu era muito seca. E eu era chamada, eu tinha o apelido manequim de cemitério. Eu- Esse apelido, ele andou comigo até 3 anos atrás, quando eu consegui emagrecer de verdade. Então não era só a questão, quando eu entendi aquela questão de limpar o prato, eu falei, tá, peraí, eu posso deixar a comida no prato, tá tudo bem. Não é eu comer aqui que vai entrar dinheiro na carteira de alguém e a pessoa não vai mais passar fome. Então, começando a ter aquela consciência, foi aonde que eu entendi ali, eu emagreci 7 quilos. Só de entender isso. Comecei a entender. Depois eu mudei a alimentação, né, por ser nutricionista ali, e antes já buscava isso, depois eu volto um pouquinho sobre isso, mas eu tinha esse apelido na infância, e quando eu estava ali obesa, eu não conseguia emagrecer. Eu chegava até um determinado peso e eu paralisava. E eu não entendi o porquê, mas daí um dia, Deus me mostrou por que que era, por conta da manequim de cemitério. E depois que eu destravei isso, hoje eu consigo me manter magra, e já faz o quê? 3 anos que eu emagreci, os 15 quilos no total ali, E consegue nunca manter. mais engordei. E hoje eu como de tudo. Não tenho problema com nenhum alimento, não corto nada. E eu era aquela nutricionista habituada, né? De cortar tudo, tirar tudo. Então, assim, tem muita coisa por trás, inclusive a espiritual também, não só emocional, que quando a gente entende, por exemplo, o abuso.
Aquela mulher que ela não perdoou o abusador, ela come. Ela come para fugir da dor. Ela tá buscando preencher um vazio. Quando ela perdoa, só aí ela já emagrece. Olha, Então, quando eu entrei no consultório, que Deus falou, você vai tirar o super bonder da alma dessas mulheres, ele começou a trabalhar justamente nisso. A pessoa emagrecia sem dieta, porque trabalhava justamente a parte emocional e espiritual também. que coisa extraordinária que é esse campo da libertação, né? É, Deus, não existe um método, não, esse é o método e acabou. Não, para cada um Deus chama numa área, capacita, é extraordinário. Quanto exato. mais eu aprendo, quanto mais eu faço mentorias não, perdão, podcast com os homens de Deus, eu vejo que Deus selecionou cada um para uma área e tudo isso coopera para o mesmo propósito, né? Uhum. É extraordinário isso. Então, aí você veio do catolicismo, né? Isso. Você é descendente do que italiano, Italiana e alemã, os italiano e dois. alemão. É. E a católica, eu fui a primeira a me batizar. De todas as pessoas que eu conheço, assim, tipo, até pelo menos a quarta geração, assim, né? Eu fui a primeira. Depois os meus pais, meu irmão, logo em seguida. Então, eu era católica e eu tenho tio bispo, freira, minha nona, bem católicos assim. Então, eu sempre tinha essa questão da religiosidade, eu sempre fui muito espiritualizada. E a questão de valores. Eu não era uma criança, uma adolescente que bebia, que fumava, que tinha uma vida. Não, eu sempre tive entendimento disso. Tanto que tinha vários apelidos, né? Codorna, porque não bebia. Era muito humilhada pelos meus Todas as amigos. pessoas põem um apelido, né? Essa é a cultura Isso. mundana, Bullying, né? O bullying entra ali. E minha mãe sempre lia a Bíblia pra mim, quando eu era criança, né? Todos os dias de manhã, quando eu acordava, minha mãe lia a Bíblia. Mas eu nunca tive um encontro nessa religião ali, eu nunca tive um encontro com Deus. Eu ia pra igreja, eu já fui coroinha, já fui professora de catequese, mas eu não conhecia esse Jesus que eu conheci, né, em 2022 ali, quando eu comecei a minha caminhada, que eu me batizei em 2022. Então, eu falo que essas curas que Deus trouxe, e tem muita coisa ainda, né, pra rolar aqui, mas essas curas que Deus trouxe foi o verdadeiro encontro com Jesus. Não é a religião, mas é Jesus. Porque quando eu entendi que ele era o caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, eu entendi que toda mentira que eu vivi desde a gestação, porque a minha mãe, ela recebia palavras de maldição. Eu nasci com anemia, eu nasci com vários problemas, inclusive anemia. Satanás já queria me matar desde o ventre. Isso depois eu descobri várias coisas, né? E ali que eu fui entender toda a mentira que entrou sobre quem eu era, a verdade se revelou. E é isso hoje que eu aplico nas mentorias, que é um pouco diferente da libertação só espiritual. Eu tenho a libertação espiritual, mas a libertação emocional é com Jesus, que é como ele me tirou, principalmente da escravidão, sim. de tudo que eu vivi lá na infância. Esse campo de libertação tem que saber trabalhar em todas as áreas, né? Deus me levou muito para o lado da alimentação também. Mas eu tô lá nas minhas lives e quando eu for ver, eu já tô falando de alimentação. Uhum. E o que tem de gente que é curada, que é liberta, que consegue vencer a compulsão, a gula, é extraordinário. Eu tinha uma compulsão absurda. Em 2016, eu morei em Minas. Morei em Minas, estava num relacionamento, eu fui junto com essa pessoa para Minas. E lá eu desenvolvi uma compulsão absurda, porque eu estudava para concurso público e eu não sabia quem eu era. Então eu estudava para concurso público e eu não passava. Não passava, não passava, não passava. E todas as noites eu ficava sozinha. E tinha algo que lá na infância acontecia. Eu e os meus pais, quando era noite, depois da janta, nós íamos e comíamos um pote de sorvete com granola e era a nossa sobremesa. Meu pai sempre comprava um baldão. E quando eu já estava nessa área mais saudável, já treinava, já era blogueira nessa área de alimentação lá em Minas, quando eu estava para concurso, eu tinha uma compulsão que era o quê? Eu chegava à noite, eu pegava pasta de amendoim, granola e mel, porque não podia comer sorvete, porque sorvete faz mal. E eu ia lá e detonava um pote de pasta de amendoim, um pote de pasta de amendoim com granola e mel. E ali a compulsão, ela rolava todas as noites. Aí eu fui entender que era o abandono, eu me sentia abandonada em casa e eu sentia aquela falta do afeto que eu tinha quando eu morava com os meus pais na infância. Olha, e isso é uma realidade. Eu me lembro, antes de eu ser curado também, que todas as vezes que eu me frustrava com uma coisa, ficava com raiva,
eu ia pra comida. Descontava mesmo sem dó mesmo, saía, comia. E parece que é só aquilo ali que satisfazia, né? Acalmava a gente. Sim. Meu Deus. E aí, né, nessas andanças da vida, eu sempre fui muito. Eu tenho o dom de curar, né? Eu sempre, as pessoas falam, não, você tem dom de curar desde o ventre, você sempre. Você já foi usada para curar. Só que você não sabe. E eu vivi um relacionamento onde ele teve câncer. E nessa época que ele teve câncer, eu morava com ele lá naquela cidade, e foi aonde que despertou a vontade de fazer a nutrição, de buscar alimentação. Porque eu comecei a aplicar a cetogênica. Comecei a estudar com o Dr. Léo Ribeiro na época, fiz pós com ele, nem era nutricionista, eu não tinha nem estudo, mas eu tinha feito pós já. Aí, Ribeiro. Eu já estudava, né, daí eu fiz a pós, então eu já fiz a pós antes da graduação, então eu estudava muito. É claro que eu não tirei a certificação, só o estudo. E ali ele teve essa cura muito rápida do câncer. Teve linfoma de Hodgkin. E o linfoma de Hodgkin é um câncer que ele vem de hábitos de vida. Então eu estudava muito, lia muito artigo científico, tanto que eu fui cientista, né, uma época. E ali despertou essa vontade da alimentação, de buscar a cura. E eu sempre tive intolerância à lactose, desde criança. Então eu cortava a lactose, mudava a alimentação. E aí, quando eu fiz a cetogênica pra ele ali, ele foi curado. Literalmente, assim, a cura veio. Ele fazia químio, mas a cura, Deus depois mostrou que a cura veio da mudança de hábito, da alimentação, principalmente também. Exatamente. Hoje eu entro muito por esse caminho também. Quando uma pessoa está enferma, a gente ora, né? Às vezes Deus cura, Sim. mas também a gente entra dentro dessa área. E aí que entra corpo, alma e espírito. Isso. Porque nem tudo é espiritual, né? Eu estudei autismo também, eu trabalhava na PAI. Então, o autismo, muita gente fala, não é espiritual. Não, não é só espiritual. Tem o lado fisiológico, tem os polimorfismos genéticos, alteração. Então, quando você entende, hoje Deus me usa nisso. Corpo, alma e espírito. A pessoa chega assim, nossa, eu tô com uma dor, eu acho que é a opressão. Acho que tem um encosto aqui mesmo. Fala assim, já viu o teu ferro? Como é que tá teus exames? A pessoa vai lá, tá com os exames todos alterados. Aí eu falo, não, vamos olhar isso aqui, vamos olhar isso aqui. Então, eu já não sou mais nutricionista hoje. Eu cancelei o CRN por conta da perseguição, na época, de falar de Deus. Eles falaram, ou você para de falar de Deus, ou você mantém o CRN. Eu falei, não, eu vou tirar o CRN, cancelei. Nisso, depois Deus deu a resposta, que era pra sair. Só que eu ainda continuo dando orientação. Não faço dieta, mas dou orientação. Sim. E é olhar o como um todo, a tricotomia como um todo, né? Corpo, alma e espírito. Exatamente. Deus puxou eu muito para esse lado aí. Trabalhar nessas três áreas, né? Saber trabalhar nessas três áreas, né? Sim, Então a gente chega a se tornar psicólogo, nutricionista. é tudo, é isso aí. As Deixa o pessoas me Espírito Santo procuram fluir. muito também com dor de cabeça. Lógico que eu não tenho conhecimento. Eu vou dentro do conhecimento que eu tenho. A primeira coisa que eu pergunto, que hora que você come? A sua última refeição. Qual é a sua alimentação? Aí a pessoa fala, pronto, filho. É só você parar de comer esse horário. Aí a pessoa depois fala, pastor, acabou a dor de cabeça. Você está vendo? Eu acredito assim, por trás de tudo, o inimigo aproveita da situação, né? Sim, Então, quem está no campo da libertação, se não tem uma alimentação saudável, ele corre o risco, sim, de uma seta, né? De um ataque. corre. Porque ele tá com alguma legalidade. Tá inflamado, na verdade, né? E a inflamação, nossa, o corpo inflamado é terrível. Muito inflamado. Hoje eu trabalho muito nessa área aí de desinflamação do corpo também. E muitas pessoas que vai lá, faz uma libertação de alguém, expulsa demônio, alguma coisa, no outro dia cai de cama. Aí eu ia, não, vamos ver sua alimentação. Está tudo errado. Acorda de manhã, bebe refrigerante. Vai comer 10 horas da noite. Aí pronto, o simples fato da pessoa mudar o estilo de vida, o hábito alimentar, pronto, ela para de acontecer essas coisas. É isso aí. É uma coisa que eu sempre falo, na área da libertação, desde que eu comecei a fazer libertação, inclusive de alto nível, Sim, eu nunca sofri nenhum ataque. olha aí. Nada. Porque o alinhamento com a alimentação, claro, a gente sabe dessa entidade, mas o alinhamento com a alimentação. E eu sei quando que é a alimentação, água ou espiritual. O Espírito Santo, ele traz esse discernimento. E aí eu falo, todo espírito de enfermidade sai em nome de Deus. Na hora cura. Aí eu sei que era pra não fazer a mentoria daquela pessoa que ela precisava. Mas muitas vezes eu falo, não, eu realmente tomei pouca água, tomei muito café. Então já tem todo esse entendimento. E isso faz muita diferença. Não, cuidar do corpo também faz parte da santificação. Se alimentar corretamente. Sim. Ah, Comer e beber para honra, né? Faça tudo para a honra e glória de Deus. E as pessoas não entendem isso. Eles pensam que esse texto aí que Paulo fala
quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, eles pensam assim, vamos comer e dar glória a Deus. Não, na sua alimentação tem que ser para glorificar a Deus. Não, é o templo do espírito, né? E essa questão do templo, de você, por exemplo, você vai fazer uma libertação, mas se você se encher de carboidrato, você vai dar um pico de açúcar, em 15 minutos você tá caindo. Como é que você vai lá fazer uma libertação? Aguentar 4 horas numa libertação, 3 horas. Tem que ter esse alinhamento. Eloan, você tá enrolado, viu? As pessoas que vêm aqui tá batendo pesado em cima de nós, né? Ele também gosta dessa área, né? Então não tem pra onde fugir. Isso você falou uma realidade. Você pega certas batalhas que é 4 horas. Eu fui pregar esses tempos atrás aí, e né, Deus falou pra mim, eu levantei de manhã, a minha esposa, fiz o almoço lá, a minha esposa e as 2 filhas na fé comeu, né? E eu ia ir para São Paulo pregar, então eu ia terminar meia-noite. Então, além de ter libertação, ia ter ativação, ministrar no povo. Aí, quando eu fui almoçar, você não vai comer. Então, eu fui só comer à meia-noite, né? Junto com os irmãos lá, não teve pra onde correr, tive que beliscar com eles lá. Mas, assim, eu passei o dia inteiro, a pessoa fala, nossa, mas como que você aguenta? Eu falo, cara, tem a ver tudo com o corpo, a inflamação, o estilo de vida, é algo diário. Então, as pessoas acham que 3 dias de jejum é suficiente. Não, é um estilo de vida, né? É. Cotidiano. O jejum hoje, espiritual, antes eu fazia jejum intermitente, fazia jejum. Já fiquei 7 dias de jejum, sem comer nada, pra emagrecer. Foco lá, né, na Sim. alimentação. E hoje, quando eu entro no espiritual, pra mim é muito tranquilo por conta dessa prática. Então, às vezes eu vou aumentando 7 dias, 6 dias, 3 dias, mas aí tiro o café. Eu fiquei 7 dias sem o café, que o café é uma coisa que, né, acho que tem a madrugada, às vezes, acaba tomando. Eu era contra café quando era nutrição, eu falo que muita coisa mudou, porque eu entendi que são fases e tempos, né? Há tempo para todas as coisas. E hoje o café ele entra mais, mas o café ele é prejudicial, por exemplo. Depois das 3 da tarde, se você tomar café, desregula todo o cortisol, você vai ficar mais irritado, ansioso, não consegue dormir, inverte o ciclo circadiano. E hoje eu tomo café na madrugada, só que daí eu sei o limite. Eu sei quanto que eu posso tomar, quanto que eu, né? Se eu tenho, por exemplo, eu tomo só um tantinho assim, por vez, pra ir equilibrando a cafeína. Você toma nesse horário que você acorda para dar a mentoria às Pra 3. dar a mentoria ali às 3 da manhã. Isso, legal. sentinelas. Não, foi bom. Esses tempos atrás eu tô fazendo assim também. Tô tomando café só antes das 3. Mas eu não sabia disso aí. Agora É até às 3 da tarde. Desregula, não adianta a gente falar assim, mas aí vai ter um tempo sim que a gente vai ter que abrir, né? Vai ter que, às vezes, tomar o café ali porque tá num jejum intenso, tá numa batalha espiritual, mas é um tempo, não é aquela coisa assim, eu sou viciada. Não, eu sei. Hoje eu não tenho nenhum vício, meu café já foi um vício, hoje não é mais. Porque eu vou já falar tem pra essa você, noção. Deus está cobrando de todos os que mexem com o trabalho de cura e libertação a questão da alimentação. Sim. Aonde eu vou é a mesma coisa. Deus tá cobrando. Governo, a palavra que ele entregou na virada do ano. Governo. Nós estávamos na igreja lá do Tony Calado. E ele falou, governo, 12. Tinha me entregue o nome 12. E é o governo do corpo, da alma Isso. e do espírito. Não é só do espírito, é do corpo também. Entrou um jargão aí diabólico na igreja, né? Crente não bebe, não fuma, então tem que comer. Você foi o Totalmente diabo que diabólico. infiltrou. Tanto, só pra te ter uma noção, entrei em dezembro e janeiro, eu fiz 21 dias de jejum de governo. Deus me entregou. Só carne e ovo e água. E aí eu entrei no grupo das sentinelas e fiz autoridade espiritual. Foi liberada uma unção de legião e potestade. Naquele tempo, nos 21 dias desse jejum. Porque a alimentação ali, a carne principalmente, que tem o lado, né, às vezes, que condena, mas a carne é força. E aí, ele falou assim, não, você não vai comer legumes, como é que você vai guerrear com legumes? Então, a alimentação, ela tem essa influência. Porque a proteína, se você, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre ensino, quer emagrecer, quer curar diabetes, quer mudar isso, é você colocar proteína nas refeições. Eu nunca passei, desde que eu entendi esse lado emocional também, eu parei de passar dieta. Então, não era aquela nutricionista que passava dieta. Quando ali na época que eu estava atendendo no consultório, quando eu já comecei a trabalhar com essa parte emocional, eu atendi a Viviane Martinello e o Telmo. E aí lotou o consultório. E ali eu comecei a trabalhar essa parte de corpo, alma e espírito. Então eu só falava assim, ó, qual que é o segredo? Cuidar da mente, cuidar do espírito. Você tem que fazer o teu devocional com Deus, entender a palavra de Deus. O que que é a palavra de Deus? O que que tem ali de domínio próprio? Você tá com o Espírito Santo, cadê o domínio próprio? Que tá ali habitando. E aí eu trazia a única chave. Você vai comer pão? Você vai comer banana? Você vai comer rosca?
proteína. Aí a pessoa começava a emagrecer, porque essa era a única chave que eu passava ali. E o restante era o quê? Emoção. Era as feridas, rejeição, humilhação, injustiça, traição. Olha, Porque uma pessoa que ela é controladora, por exemplo, ela passou por uma traição. Então ela vai controlar o quê? Alimentação. É aquela pessoa que gosta de croque-croque. Tem que estar toda hora controlando a boca também. Então tudo que reflete na alma e no espírito reflete no corpo. É um compartimento, o corpo. e e esse governo que você está falando é uma realidade, né? Depois que você começa a ser curado, tratado, aí você já muda toda a mentalidade, né? Você já não come mais para saciar ou para... Não, você come o necessário, come as coisas corretas, nos horários corretos, Sim, né? Tem aquele domínio, né? Você falou exato. dessa dieta aí da selva de carne. É bom frisar para o povo aí, porque senão o pessoal acha que é para comer 1 quilo de carne por dia. É até saciedade. Na verdade, você vai aplicar o domínio próprio. É o que eu sempre falo. Espírito Santo, quando for a hora de parar, você vai me ajudar a parar. Ele habita aqui. Então, o domínio próprio, eu aprendi isso com a Joyce Meyer. O livro dela tava lá falando, eu falei assim, quer saber, vou aplicar isso no pote de biscoito. Tava comendo biscoito, falei, Espírito Santo, me dá domínio próprio aqui. Vem aqui, você tem liberdade. Aí eu tava comendo biscoito, chegou uma hora, nossa, não faz mais sentido. E eu aplico isso. Não faz mais sentido. Falei, ó, acabou, pronto, saciou. Então é a mesma coisa com qualquer alimentação. Quando a gente fala de carne e de ovo, sacia muito rápido. Então você fica 3 dias sem comer, 2 dias sem comer, porque sacia e como é gordura, demora mais tempo. Então às vezes o jejum não é aquele jejum, eu tenho que comer, nossa. Eu quebrei o jejum, não consegui comer mais do que 2 pedaços de carne quando eu quebrei o jejum. Que eu comia ali arroz com carne, não consegui. Porque a própria alimentação, a carne ali, ou o ovo, né, a proteína, vai gerar essa estabilização na insulina e aí não tem fome. Nós entramos já numa área aqui e ela já foi. Vai falando, Aí, ela... Mas é bom deixar assim para sempre para um próximo episódio, né? Sim, isso. Então ela começou no testemunho dela, mas não tem como falar o que tá. A pessoa põe para fora e depois vai deixar o Espírito Santo É, guiar. exatamente. Só que aí você concluindo não, né? Dando continuidade no seu testemunho, Sim, né? Você veio do catolicismo, você foi a primeira, foi a que quebrou o ciclo, né? isso. Tá, agora eu imagino só uma pessoa que vem do catolicismo ser a primeira a aceitar Jesus. Deve ter sido guerra. Na verdade, eu já não estava mais em casa, né, eu saí de casa com 15 anos de idade, então, como eu saí cedo de casa, eu já fui muito livre, né, sempre Sim. fui muito livre, meu pai sempre me preparou para voar. E quando em 2017, eu vim para Tubarão, Santa Catarina, e ali, entrou a outra parte desse testemunho, que foi um relacionamento narcisista, que foi da onde que veio a principal cura. Então vamos lá, eu cheguei em Tubarão, eu tinha condições financeiras, mas eu consegui ir pra Uni, na época que eu passei em nutrição. E chegou um tempo que eu comecei a ser cientista, então eu comecei a aplicar na parte de cientista ali, só que sempre em escassez. 7 anos, desse tempo, desde que eu saí de casa, eu não comprei uma roupa. Escassez. Usava só roupa usada, aceitava até roupa de morto. Então eu tinha uma escassez, eu tinha uma inferioridade absurda. Eu aceitava me colocar em qualquer lugar. Você cabe aqui? Fica aqui. Você vai pra cá? Então eu aceitei, na época eu era cientista, já tem mais de 20 artigos publicados nessa área de neuro, que é a parte de Alzheimer, trabalhava muito com a obesidade, a parte de ciclo da recompensa, sítio da recompensa. Então, quando eu vim para Tubarão, chegou um tempo que o meu pai não teve mais condição de me bancar. E aí foi onde que eu tive que fazer o seguinte, eu tive que viver com R$ 30 por semana. Ali eu sei que eu vivia numa escassez, ali eu sei que era espiritual, diferente do que nós vivemos na renúncia. Ali eu passei um tempo, tive que sair de um relacionamento que eu estava, que era um relacionamento também que me mantinha, mas ele queria me levar de volta. E Deus falou, não, você vai ficar em Tubarão. Eu falei, e eu era católica. Falei assim, Deus, eu vou ficar em Tubarão, então eu não sei porque o Senhor Já quer. tinha esse relacionamento com Deus. Sim, por conta dessa questão, dessa caminhada, mas eu não conhecia Jesus ainda. Sim. Eu sabia que Deus, ele era o Senhor poderoso, não era meu pai, Sim. não tinha Deus como pai nesse tempo, mas eu já conversava com Deus. E foi aonde que Deus falou, você vai comer fruta e verdura. E eu passei 4 meses vegana ali, porque era o que eu conseguia bancar.
Eu não ia comer fora, porque eu tinha aquelas alergias, Sim. então eu não podia comer arroz, não podia comer feijão, não podia comer macarrão, não podia comer nada. Então era fruta e verdura. Então tinha dias que eu comia uma melancia na segunda, eu comia só na sexta. Porque daí eu comia melancia, passava o dia comendo melancia. A melancia enchia e pronto. Meu Deus. E aí eu emagrecia, ali eu cuidei também, meu intestino foi curado ali, muito forte. Mas nessa caminhada, eu acabei passando dificuldade aonde que eu morava numa kitnet que era desse tamanho, mais ou menos essa parte aqui, era onde eu morava. E foi aonde que a dona da kitnet falou: "Você pode ficar, não precisa ir embora, você pode ficar aqui. Você paga o aluguel quando você formar". Eu não pagava aluguel. Ela disse: "Não, você Olha. pode ficar aqui, você é uma menina boa, né, não incomoda, você tá 9 horas por dia você estuda", então assim, eu estava ou na faculdade ou eu estava em casa trancada e eu fazia resumos, a minha kitnet era cheia de resumo. Coração desenhado, artéria, eu estudava muita bioquímica e fisiologia, amava estudar. Então eu sempre, tinha essa questão. E aí ela falou: "Você pode ficar aqui, não paga aluguel, paga quando você formar", e quando eu me formei eu paguei aluguel. Só que eu fiquei ali, vivendo esses R$ 30 por semana. Até que uma pessoa muito abençoada, ela falou: "Quero te levar na PAI, eu vou arrumar um emprego pra você". Falei: "Então tá, beleza". Eu fui lá na PAI, arrumei um emprego de R$ 600 e comecei começou a melhorar a minha vida ali. Consegui já pagar contas de luz, de água que estava atrasada. Só que por essa questão de que os meus pais a minha mãe casou quando ela estava grávida de mim, então eu era bastarda. Sim. E a bastardia gera um não pertencimento, sentia que era adotada, uma inferioridade absurda, não se encaixava. Como eu aceitava qualquer coisa, chegou uma pessoa na minha vida nessa época mais sensível, e eu acabei entrando nesse relacionamento, por dependência financeira. Quando eu entrei nesse relacionamento, eu comecei a viver o inferno, literalmente, assim, foi algo que eu vindo de uma cidade pequena, por mais que eu já tinha morado em algumas cidades grandes, eu nunca tinha vivido dentro de casa droga, situações de droga e situações de depressão, de viver numa casa assim. Então, nesse relacionamento, eu acabei morando com a família dessa pessoa e eu acabei ali sendo totalmente atacada. O meu ex-cunhado usava droga, usava cocaína dentro de casa e eu era muito atacada. Até que chegou um dia nesse tempo ali, que eu tive uma paralisia. Eu fiquei uma semana sem conseguir comer. Eu não conseguia ir até a cozinha, porque essa pessoa estava em casa. Na época, o meu ex, ele trabalhava, então ele não ficava em casa todo o tempo. E eu estava chegou uma sexta-feira, eu nunca esqueço, esse foi a cura ali. Eu estava numa sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, sentada na cama, sem conseguir me mexer. Eu só liguei pra pessoa que me levou pra Jesus, e eu falei assim: "Eu estou sofrendo um ataque, porque eu sei que é espiritual, isso que eu tô passando". Eu já tinha um discernimento ali, já tinha Sim. entendi algumas coisas. E ela falou assim: "Vamos pra igreja". Falei: "Que igreja?". "A igreja evangélica". Falei: "Como assim? Eu sou católica, como é que eu vou numa igreja evangélica?". "Vamos". Ela veio, entrou o portão, esse meu ex-cunhado estava no quarto se drogando, e ela veio, me tirou do quarto e me levou arrastada pra igreja. E lá na igreja eu cheguei, e eu nunca fui de me envolver com ocultismo, nunca nada. Então eu tinha algo que era o seguinte, quando eu cheguei lá na igreja o pastor falou assim: "O diabo está na sua vida desde que você nasceu. Tudo que deu errado na sua vida até hoje é porque ele está na sua vida. Ele te limitou 5 anos para você passar no vestibular". Quando eu passei no vestibular, que eu vim morar para Tubarão, a minha mãe teve diverticulite, quase morreu, perdeu 26 centímetros do intestino. No dia que eu vim fazer a minha matrícula. Então tudo que dava certo, sempre dava errado. Depois eu fui entender a questão espiritual e emocional que tinha por trás. Quando ela me levou para a igreja, o pastor falou isso, eu caí, eh, eu caí consciente. Eu tive uma libertação ali, e era como se eu estivesse dentro de uma água, dentro de um rio. Era quando eu levantei, ali que eu tinha sido liberta, é como se eu tivesse encharcada de água. Sim. E ali eu passei por essa libertação, foi a primeira vez que eu tive contato com a libertação. Depois eu fui à noite numa outra igreja, pequenininha, lá o pastor falou que eu seria levita, e ali eu aceitei Jesus, ali, só que ainda não tinha entendimento do que era isso, então eu não aceito, mas não tinha esse entendimento. E ele falou ali que ele viu o diabo atrás de mim, que ele estava atrás de mim. Eu nunca tive ataque,
Nunca tive visão aberta nesse sentido, nessa época, né? Então, era tudo ataques sutis, né? Eu vivia presa, acorrentada, mas não enxergava, eram os cativeiros, presas ali, acorrentada. E aí, à noite, eu fui pro monte, tudo num dia. Fui pro monte e ali nesse monte tinha uma missionária. E ela falou, as suas mãos brilham, você tem o dom da cura. E ali foi aonde que eu comecei a minha caminhada com Deus. Primeiro amor, nunca fugiu do primeiro amor. Sempre, até Sim. hoje, o primeiro amor. Eu fui começando a ler a Bíblia. Dali eu voltei, eu fui pro encontro com Deus. Na época, eu comecei a frequentar, veio a pandemia, e eu comecei a frequentar a Church do Lamartine Pozzella. Sim. Me batizei nela. Só que de forma online, nós íamos na pandemia. E aí, eu assisti os cultos online, participava de células online, e foi aonde que eu comecei ali a minha caminhada, tive encontro com Deus, joguei tudo fora, terço, meu tio bispo tinha me dado negocinho da misericórdia, fui lá na ponte, lá em Tubarão tem uma ponte, a Ponte Pencil, fui lá, joguei tudo em água corrente, terço, tudo, foi tudo embora. E ali eu Ninguém comecei... precisou mandar você fazer. Não, tudo discernimento. Sim. Quando eu comecei essa caminhada com Deus, aí esse relacionamento, ele era católico, religioso, e ele já tinha lido a Bíblia. E aí o que acontecia? A Nicole ia lá, abria a palavra, lia a palavra, não entendia nada. Aí vinha o narcisista e começava, você é burra, você não tem relacionamento com Deus. E eu tinha um relacionamento com Deus no chuveiro, nessa época. Era no chuveiro. As minhas maiores experiências eram no chuveiro. Mas a religiosidade dele falava, ai, que nojo, como assim? Deus no chuveiro? Né? Hoje eu entendo, né? Fala Adão e Eva, né? E aí foi onde que eu comecei a ter... eu ficava presa, porque eu ia ler a palavra de Deus e eu não entendia nada. E ele chegava e falava assim, o que Jesus falou aqui? Aí eu falava assim, não sei. E como eu tinha essa inferioridade, essa humilhação já dentro de mim, eu me calava. E aí ele bloqueava a minha ida, minha busca. Quando eu comecei a ter essas experiências, foi onde que, num tempo, só para encurtar ali, eu fui fazer um jejum. Primeiro jejum espiritual de 24 horas. E foi aonde que eu não era batizada ainda, não tinha descido as águas. Foi aonde que eu entendi o que eu estava vivendo, mas eu não sabia o que era narcisismo. Mas eu sabia que eu estava atraindo meu pai. Que eu tinha escolhido meu pai por conta do trauma e da raiva que eu tinha com meu pai. Então ali é como se eu tivesse um discernimento e uma sabedoria do Espírito Santo a partir do momento que eu aceitei Jesus. A sabedoria é dele, o discernimento é dele, tudo. Na nutrição, tudo era dele. As pessoas falavam, como é que você lê 10 artigos em um dia? Eu falei assim, Espírito Santo. E ali começou. Então, nessa época, eu comecei a pedir discernimento e sabedoria. E aí eu comecei a entender a palavra. E quanto mais a palavra vinha lá, Salmos 27:10. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Deus não te abandona. Eu falei assim, Deus é pai. E aí eu teve um processo de autocura com Deus mesmo, eu e Deus ali. E quando eu comecei nessa caminhada, eu comecei a ir numa célula também, que era uma célula online, e eu era a vice-líder dessa célula. Nem é batizada, mas já estava ali. E foi aonde que em 2022, em fevereiro, em novembro de 2021 foi essa libertação que eu tive na igreja. Em fevereiro de 2022 me batizei. No dia do meu batismo, esse meu ex ficou contra. Então eu deixei ele lá em Tubarão e fui para a cidade, que era o batismo. Ali, essa semana do batismo, eu sofri a pior semana da minha vida. Satanás se levantou, opressão, leviatã. Hoje eu entendo tudo que tem por trás lá. Sim. Mas eu tinha que ir no banheiro guerrear. Eu guerreava no banheiro, porque era uma luta espiritual muito forte. Aí foi o que eu entendi, que era o batismo, né? O que era ali quando eu desci as águas. Pra te ter uma ideia, no dia do batismo, à noite, veio uma bruxa lá no batismo. Todo mundo começou a passar mal. E eu comecei a conversar com essa bruxa. Eu não sabia que ela era bruxa. Eu fiquei conversando com ela, bem inocente, não entendia muito do mundo espiritual. E as pastoras, nossa, a gente tem que ir pra casa, porque a gente tá ficando enjoada. Falei, vocês compraram um lanche? Como é que vocês estão enjoada? Não, a gente tem que ir pra casa. E todo mundo me deixaram lá com os pastores. Eu fiquei lá com alguns homens e algumas mulheres que ficaram. E eu conversando com essa bruxa. E essa bruxa, ela conhecia a minha cidade, Alecrim lá. E ela contando das pessoas que moravam lá, que ela tinha se relacionado. Até que terminamos a conversa,
Finalizamos, no dia seguinte era o batismo. E eu fui para casa. Quando eu cheguei na casa que nós estávamos hospedados, tava todos os pastores ali, as meninas estavam ligando para a pastora Lilian, do apóstolo Lamartine, para o apóstolo Lamartine para orar. Porque disse que estava cheio de demônio em torno da casa e tinha uma seta que indicava para Iemanjá. Aquela mulher não era da Umbanda lá? E aí eles, você não passou mal? Eu falei, não. Mas como é que você não passou mal? A mulher, todo mundo passou mal. Eu falei, não. Aí elas, não, tem alguma coisa especial aí. Aí eu falei, não, é porque Satanás se levantou talvez por causa da questão do batismo. No dia seguinte me batizei, foi maravilhoso. Foi aonde que foi um ressignificar. Uma semana antes do batismo, vou ter que voltar um pouquinho. Sim. Lá na minha infância, meu pai não me batia se eu não ia lavar louça. Quando eu ia lavar louça, eu tinha uma raiva tão grande dentro de mim que eu batia a louça, batia os pratos, meu pai pegava, levava pro quarto e ia aqui. Porque eu batia, porque eu era uma criança rebelde. Nisso, eu fazia isso no relacionamento anterior. Só que eu vim de família italiana, e italiano fala palavrão. E palavrão religioso. Então, o que eu pedi para Deus na semana do batismo? Senhor, me tira o palavrão. Depois que eu desci as águas, quando eu levantei das águas, eu soube que o palavrão nunca mais entraria na minha... Nunca mais falei palavrão. Desde ali. Então, eu entendi que a palavra que o Senhor me trouxe, ressignificar, foi ali no batismo. Desde ali, eu sempre fui muito alinhada. Então, eu comecei a mudar minha vestimenta, né? Então, ali eu tive um encontro real com Deus. Quando eu cheguei em casa, essa pessoa começou a ficar contra mim. E aí que começou a batalha espiritual. Só que nessa caminhada, não é o tempo, nessa caminhada, é como se eu pedisse, eu li o livro de Salomão e eu pedi sabedoria. E Deus me deu essa sabedoria. Então, eu tinha olhos, ouvidos espirituais, discernimento e sabedoria. Eu vou dar um direcionamento aqui, porque foi algo que mudou a minha vida. Quando você tá recém na fé, você precisa entender que o Espírito Santo, ele tá habitando. Então, nós temos os frutos do Espírito, né? Lá de Gálatas 5:22. E uma coisa que eu sempre pedi foi discernimento, sabedoria, olhos e ouvidos espirituais. E isso foi algo que trouxe a cura. Totalmente, a minha cura emocional de todas as feridas foram disso, porque Deus me levava na palavra e me mostrava onde é que estava essa cura. E também a questão espiritual. Então, eu conseguia entender o que era opressão, já começava a repreender, e começava a me posicionar. Quando eu sabia que era espiritual, eu ia dobrar o joelho no quarto, tudo certo. E aí começava a batalhar nesse sentido. Nessa minha caminhada, nesse relacionamento, eu comecei a trabalhar numa clínica, que é uma clínica muito conceituada lá da região. Então, eu era uma das melhores nutricionistas lá, naquela época. Só que a nutricionista, Nicole, nunca era Nicole, era a nutricionista Nicole. Eu sempre me escondia atrás dos títulos. Então, eu era cientista, nutricionista, eu era naturopata, eu era especialista em hormônios, todos os títulos. Para quê? Para alimentar o vazio que estava aqui, tanto da orfandade, quanto da bastardia, quanto do abuso, que eu vou falar depois sobre isso. Então, essa questão de títulos, nome, era algo muito, muito amplo. Só que quando era a Nicole era tímida, ficava quieta, não. Então, eu só era posicionada quando eu estava sentada numa cadeira de consultório. Quando eu tinha uma conversa com alguma pessoa importante, eu ia lá e me diminuía, me inferiorizava. Só para te ter uma ideia, eu trabalhava na melhor clínica da cidade, eu ia trabalhar de bicicleta, morava numa kitnet desse tamanho, a mentalidade de escassez, eu faturava em média 10 mil reais, só que se tu olhava para mim, eu faturava R$ 1.000, de mentalidade de escassez, não estamos falando sobre questão de dinheiro, é mentalidade de escassez, de avareza. Avareza era enraizado, isso até hoje, né? Os meus parentes têm isso, de deixar a louça, né? Deixar a louça só para visita, a melhor louça é para visita, não. Sim. Era nesse nível. A pessoa chegava e falava assim: posso te dar uma roupa? Não, posso, com certeza. Era assim para tudo. Eu ganhei uma mala de uma pessoa que tinha recém morrido de câncer. Eu aceitei aquelas roupas, eu usava aquelas roupas. Meu Deus. E quando eu comecei a trabalhar nessa clínica, eu trabalhava de uniforme. Então, assim, eu não... Por exemplo, eu tava nesse relacionamento narcisista, então eu não gosto de falar a palavra eu atraí, mas as escolhas que eu fazia baseada na alma ferida fez com que eu vivesse esse relacionamento abusivo, narcisista, onde o dinheiro era meu, ele não trabalhava.
O dinheiro era meu, no sentido de que eu bancava a casa. Eu era masculina, porque eu fui criada à base de chinelada, de dar conta de tudo. Então, assim, era independente, era autossuficiente. Isso aí Deus trabalhou de forma perfeita. E aí, quando ele me podava, não podia pintar a unha, não podia fazer o cabelo, não podia comprar uma roupa. Só que quando eu trabalhava nessa clínica, como era uma clínica de elite, eles falavam: "Você tem que pintar a unha, você tem que chegar aqui arrumada", então tinha umas exigências. Então eu comecei a despertar nesse sentido: "Espera aí, é escassez, é avareza". Comecei a trabalhar de Uber, meu, era uma batalha espiritual dentro de casa, porque não podia de Uber, só quando chovia. Então uma escassez enraizada, uma inferioridade enraizada. Quando eu comecei a ficar mais firme com Deus, eh foi no ano de 2022 que eu tive as maiores curas. Eu comecei a entender um pouquinho mais o lado emocional. Fui estudar feridas emocionais, por conta própria, na Bíblia. Eu falava: "Espírito Santo, aonde tem ferida emocional?". Aí ele me levava para Jó. Religiosidade, inferioridade, humilhação. José, traição. Então, todo o meu ensino emocional não veio de nenhum curso. Eu sou formada em coach, mas não veio nenhum curso antes do coach. Eu era já, tinha o conhecimento, que me ensinava era o Espírito Santo. Sim. E hoje eu aplico isso nas mentorias. É o Espírito Santo. Eu só entro com uma Bíblia e deu. Então, eu comecei a ver que toda mentira se transformava em verdade. E eu entendi uma coisa, que lá no Salmo 139 fala que Deus já me conhecia desde o ventre, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, o que sou eu para controlar minha vida? Eu comecei a largar nas mãos de Deus. Meus pacientes eu orava, tudo eu orava, fazia tudo. Então, o relacionamento eu orava e eu falava: "Deus, ou muda ou tira", porque eu não aguentava. Um dia a gente vai falar só sobre narcisismo, porque é algo que o Senhor me chamou grandiosamente para isso. E foi aonde que Deus começou a me dar sonhos. Ali que começou os sonhos. Eu pedia para Deus revelação por sonhos. Só que eu interpretava os sonhos de outras pessoas, os meus não. Eu não conseguia interpretar os meus sonhos. Mesmo estudando, já tinha feito curso sobre sonhos nessa época, nada. Foi aonde que eu pedi para Deus. Falei assim: "Ó, Senhor, se o Senhor quer que eu saia desse relacionamento, o Senhor vai me dar um sonho, mas não é o que vou ter". Naquela semana, eu estava lançando um curso de emagrecimento. Foi uma semana de muita luta para lançar aquele curso. E o foco do curso era falar de Deus, porque eu sempre falava de Deus. E aí, naquela semana, no dia primeiro, antes de pegar as roupas para gravar o curso, a esposa do médico, que era meu sócio na época, teve um sonho, que eu pedi para Deus um sonho. E quando ela teve esse sonho foi algo que eu falo assim que quando você fala com Deus, você pede para Deus, ele te dá. A palavra fala, Mateus 7,7, né? Pedir, eu te dou. Eu pedi e ele me deu. Então esse sonho era o seguinte: eu estava presa numa uma gaiola desse tamanho, e eu era desse tamanho. Eu era um pássaro dentro de uma gaiola, as asas todas quebradas. E tinha um corvo que alimentava essa gaiola. E aí esse corvo dava migalhas para esse pássaro e para mim também. Então assim, era como se eu fosse um pássaro, tivesse vários pássaros se alimentando de migalhas. Quando ela falou, eu estava escorada, quando ela falou assim: tinha um corvo, ele alimentava esses pássaros e você era um pássaro. Só que o corvo, ele tinha duas caras, ele era um corvo e ele era uma pessoa. Deus falou: "O corvo é você. O corvo é você, você está se alimentando disso. Você que entrou nessa gaiola, você vai ter que sair". E aí Deus falou: "Dependência emocional, financeira", que foi aonde que eu entendi que toda a raiz de todo o preenchimento de um vazio, seja alimentar, seja, ganância, seja escassez, tudo que é excesso ou tudo que é restrição, vem de uma falta da infância. E ali eu estava o quê? Me alimentando da dependência emocional. Era uma dependência emocional aquele relacionamento. Quando ela falou isso, eu falei assim: "Já entendi tudo". Ela falou que ela deu a senha e eu falava que eu não tinha força para abrir a gaiola, e até que eu fechei os olhos e eu abri a gaiola, eu era um pássaro. Quando abriu a gaiola, eu voava, eu me transformava numa águia-anjo. As minhas asas eram de anjo, eu era uma águia. E as asas ofuscavam tudo aquilo. E ali eu entendi que era a minha liberdade. Detalhe, o meu ex criava pássaro em gaiolas.
dentro de casa, na kitnet que nós morávamos, tinha vários pássaros dentro das gaiolas. E eu era um dos pássaros. Eu aceitava as migalhas e o jeito que ele tratava os pássaros, ele me tratava. Meu Deus, é forte. E aí eu fui entender que eu vivi. Aí a gente tem que entender uma coisa. Como eu tinha uma raiva do meu pai e não tinha perdoado meu pai, eu vivi um relacionamento com meu pai. Eu busquei o meu pai. Eu tomei a decisão da minha alma de buscar o meu pai, porque ainda eu precisava cobrir aquilo ali. Então, o jeito que. O meu pai, ele me batia. Ele não me batia, mas ele me humilhava. Sim. Por conta que o narcisista, ele não vai bater. Para os outros, ele é a melhor pessoa. Mas dentro de casa, era humilhação, era injustiça, era tudo que eu poderia ter vivido, né? Então, quando eu saí dessa gaiola, 3 dias depois, tomei a decisão de sair desse relacionamento. Cheguei pra essa pessoa e falei, terminou, acabou, 4 anos nesse relacionamento abusivo. Terminou, acabou, né, vou sair. Os meus pais, eles são 18 horas de distância da onde eu moro. Então não tinha ninguém. Eu só tinha eu e Deus. E aí esse médico que trabalhava comigo me ofereceu a casa dele, eu fiquei lá durante 1 mês. E eu fiquei morando com ele lá. Só que ali, nessas 2 semanas que eu saí do relacionamento, eu emagreci 9 quilos. Porque eu tinha uma carga e um peso que eu carregava que não era meu. Era espiritual e era emocional. Quando eu emagreci esses 9 quilos, além de eu emagrecer 9 quilos, lancei o curso de emagrecimento. Só que eu atendia meio período. E eu fazia 10 dietas por dia. Só que eu continuei trabalhando da mesma forma e era como se minha vida tivesse uma leveza. Ali eu entendi que eu tinha sido liberta. Ali Deus me libertou, literalmente. E foi para isso, né? Cristo veio para nos libertar, né? Então, foi para isso que Cristo nos libertou. Então, esse entendimento de liberdade, que foi para isso que Cristo me libertou, foi onde que eu entendi. Falei assim, então eu não sou mais inferior, eu tenho um pai. E ali eu comecei a aplicar tudo que as curas que Deus tinha feito em mim nas minhas pacientes. Nesse tempo, eu comprei um apartamento, que é o apartamento que a gente tem hoje. Então, assim, a minha vida prosperou, eu faturava ali, eu não faturava mais 10 mil nesse tempo, porque daí eu estava trabalhando numa clínica que o salário diminuiu um pouquinho, mas eu faturava ali 5 mil reais, digamos, foi para 9. Trabalhando meio período, não trabalhava mais o período inteiro. Então, é o que eu sempre falo. Se a sua vida tá pesada, você vai pedir para Deus o que tá deixando ela pesada e você vai ter que ir na raiz. Então Deus me levou na raiz de uma forma tão forte que ali eu usava só roupa preta, não estava falando sobre a cor? Eu usava só roupa preta por conta da inferioridade, não merecimento, não me sentia nada, não me sentia. Claro que a gente não merece nada, a graça nos alcançou, mas é como se fosse um lixo, literalmente tratada como, né, como uma pessoa que merecia migalhas. Não tinha valor, não vi o valor. E eu comecei a usar colorido. Eu entendi quem eu era. Eu comecei a falar, eu consegui desbloquear a fala, a comunicação, e eu entendi quem eu era. Ali Deus me deu essa cura. Foi um processo, eu e ele. Ali. Sonho, discernimento. Então, por isso que eu falo, o único caminho para a cura é Jesus. O único caminho para a cura é Jesus. Não existe nada que não vai te curar a não ser Jesus. A cura é Jesus. O alívio, um terapeuta, um psicólogo, tem alívio, tem, mas a cura é aqui. É na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se permaneceres na minha palavra. Então, eu comecei a entender e isso nunca mais. E aí mudou tudo, porque é como se eu entendesse o processo. Tudo que eu estava vivendo eram ciclos. A palavra fala em Provérbios 26:11 que o cão volta ao vômito, assim como o insensato volta à insensatez. Por que o cão volta ao vômito? Porque ele sente o cheiro de comida. Ele não sabe que aquilo lá é vômito, então ele vai lá e come de novo. Quando você tá presa na dor, é isso que você vive. Você atrai relacionamentos e relacionamentos, e a escassez e tudo aquilo. Só que eu entendi que eu tinha um pai, primeiramente, que era o Pai Celestial, e eu entendia que eu estava atraindo ciclos, vivendo ciclos, e foi onde que eu decidi encerrar. Então eu comecei a ter um discernimento e uma sabedoria tão grande ali que nada mais me travava. E aí eu comecei a
a curar a inferioridade, humilhação, escassez. Eu passei uma humilhação na infância. Com 8 anos, na escola, eu fui cantar Chico Mineiro. Eu fui lá declarar Chico Mineiro, não gostava do microfone, queria sempre contar como que era a minha infância lá para os meus pais não me ouviam. Eu ia para o quarto, dava aula pra boneca. Ia lá as bonecas, botava as bonecas e quando eu fui pra escola, eu passei essa humilhação na escola, ali que foi um trauma muito grande. Deus me curou. Eu estava na frente de todo mundo e eu comecei a cantar, era uma gincana, e eu via as pessoas riam de mim. Eu via isso na vida adulta, agora eu vou mostrar esse processo de cura. Então, a Nicole antes de Deus, era a Nicole que aceitava relacionamentos com migalha, um pouquinho melhor do que o outro. Eu saí de um para o outro, sempre era um pouquinho melhor, mas nunca era perfeito. Hoje eu vivo um relacionamento perfeito. Nós, quando o Hélio chegou, é de Deus. É algo, é outro testemunho muito grandioso que aconteceu no nosso casamento. Eu fui curada na área relacional quando eu tomei essa decisão de sair da gaiola. E hoje eu ajudo mulheres nessa área, com a palavra de Deus. Então, é como se eu vivesse a vida financeira, a vida profissional, a vida sentimental, relacional, tudo isso na dor. E eu passei a viver na cura. Processo de autocura. Aí você me pergunta, como é que foi esse processo? Como assim? Como que Jesus ele cura? E é o ressignificar que eu aplico na Reprograme-se. Que é o quê? Eu falo assim, Salmo 139, Espírito Santo leva aonde tem que levar. É no ventre? É na infância? É na adolescência? E o Espírito Santo traz a memória. Ele traz a memória, então ele me trouxe a memória de que na minha infância eu era escrava, era como se eu estivesse na cozinha cozinhando, e eu falo assim, agora Jesus entra em cena. Aí Jesus entra em cena. Jesus me pega no colo, tira a colher de pau da minha mão e fala, você não é mais escrava, você é filha. E a mentira sai e a verdade entra. E ali acontece o processo do ressignificar. Isso eu fiz com Deus. Deus me entregou isso. E eu vivi isso com ele. Então, todas as minhas curas emocionais, elas foram disso. Comecei a aplicar isso no consultório, começou a perseguição. Aí foi aonde que, durante esse processo de cura que eu tive, a perseguição de falar de Deus dentro do consultório. Pessoas aceitavam Jesus dentro do consultório. Pessoas eram libertas, curadas na hora ali. Curadas da cura interior, às vezes um esporão, uma bursite, uma tendinite, alergias alimentares que as pessoas tinham, elas eram curadas pela cura interior. Porque eu abri a palavra, eu estava ali atendendo, falando sobre a dieta, aí o Espírito Santo, abre lá em tal passagem. Aí eu ia lá e começava a falar. Quando começava a falar, a pessoa começava a chorar, contava da vida dela, já se abria, pá, curada ali. Às vezes alergias, as pessoas faziam um exame de alergia lá na clínica, alergias alimentares, dava 50 alimentos que não podia comer. Era tudo emocional. Não era só, claro, a gente tirava os alimentos, fazia todo o processo de reintrodução, mas era emocional. E eu falava assim, se Deus me tirou daquele cativeiro, quantas vidas não vão sair desse cativeiro? Só que quando eu comecei a falar de Deus, aconteceu o seguinte. Nesse período, vou trazer o lado do ocultismo agora, que tem um pouquinho ali. Quando eu terminei esse relacionamento narcisista, eu fiquei livre pela primeira vez, porque desde os 15 anos eu sempre fui enganchada em alguém, porque uma criança que ela é rejeitada, ela tem medo de ficar sozinha. E esse era meu medo. Medo de ficar sozinha. Medo de ser abandonada. Então eu sempre estava enganchada em alguém. Então eu saí de um relacionamento, ia pra outro. Ia pra outro. Então eu nunca fiquei solteira, aproveitar a festa, balada. Não. Então quando eu saí desse relacionamento abusivo, foi aonde que eu tive o eu. Eu fui me encontrar, me entender o que eu gostava, como que era, porque eu fazia tudo que ele queria. Eu não sabia quem eu era, não sabia o que eu gostava. Se eu gostava de bicicleta, se eu gostava de trilha, não. Hoje eu sei, eu gosto de andar de caiaque, a gente acampa, ama acampar, mas eu não sabia quem eu era. E aí eu fui uma viagem que eu fiz sozinha, eu e Deus, e ali eu fui pro Rosa, praia do Rosa lá em Santa Catarina, bem famosa, pra esse lado do budismo. E lá eu fiz tarô, eu era já batizada, né, cristã, crente eu falo, né, por quê? E aí entra algo muito especial, porque é como se Deus, ele permitisse para que lá na frente não desfalecesse, né. Então, ele permitiu eu acessar isso,
para romper com a minha religiosidade. Por quê? Quando eu vim da religião católica, quando eu entrei na evangélica, eu continuei sendo religiosa. Eu não era, não podia fazer tal coisa, não podia fazer isso. Um dia eu fui dar o testemunho na igreja, a irmã falou: "Irmã, você tá de regata, você não podia estar lá em cima". E ali, a religiosidade entrava. Então eu era religiosa ainda. Deus me chamou para romper essa religiosidade nas mentorias. E aí eu fui pro Rosa, fiz tarô, fiz mapa astral, só que consciente, falando assim: "Deus, o que tá no tarô, o que não for teu, pode tirar". Então eu não aceitava, eu ia lá e fazia pra descobrir. E ali foi matando a minha religiosidade, eu entendi que eu acessei aquilo pra quebrar minha religiosidade. Ali eu me envolvi com com 2 casos que eu tive, isso tudo numa semana, só pra te entender o processo. Tudo na minha vida é muito rápido. Deus sempre acelerou, tem uma unção de aceleramento ali. Por quê? Porque quando você obedece, Essa unção vai ficar aqui, né? vai, em nome de Jesus. Por quê? O Cronos e Kairos, eu entendi isso. O tempo de Deus e o meu. Então acelera, por quê? Por que que acelera? Por que que eu emagreci 9 quilos em 2 semanas, prosperei, comprei um apartamento, né? O Hélio veio em 3 meses depois do término do relacionamento abusivo. Porque Crono e Kairos estão alinhados. Então é um aceleramento, por quê? Porque tá alinhado. Nessa semana, eu me envolvi com 2 pessoas, fiz tarô, tudo numa semana. Na semana seguinte, eu tive uma dor muito forte no meu ombro. Mas pensa numa dor que eu ficava assim, ó, tinha alguma coisa aqui. E aí eu fui fisioterapeuta, tomei Biozan, tomei tudo, não passou. Até que eu sentei um dia à tarde, eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa e ela falou assim: "Deus, ele quer te usar como mentora, você já é mentora, mas ele vai te usar de forma espiritual, você vai libertar". E começou a falar um monte de coisa. E quando ela falou isso, eu caí no chão prostrada. A dor sumiu. Ali eu entendi: Senhor, eu tô aqui nessa terra para te servir. Então tudo o que eu fazia, eu não fazia sem o Espírito Santo. Sim. Sempre o Espírito Santo. E ali daí eu já fiz o processo de autolibertação de tarô e mapa astral ali também. E aí eu fiquei no secreto com Deus. Eu fiquei trancada no quarto durante 2 semanas. Ele veio, começou a falar comigo e falou assim: "Oi, queria te conhecer e tal". Falei: "Deus, é eu e tu. É eu e tu". Passei uma semana com Deus trancada no quarto falando assim: "Se eu quisesse ir pra tal lugar, eu vou sozinha, eu não preciso de ninguém". Então era como se eu estivesse em solitude. Sabe o que que eu entendi? Que eu sozinha sou inteira com Deus. Eu não preciso de ninguém para me preencher, porque ele já me preencheu. Então como ele estava tão ele preencheu esse vazio, o vazio que eu buscava nas pessoas, ele preencheu, quando ele chegou, ele foi uma escolha. Ele não foi uma necessidade, porque a dependência emocional gera necessidade. Eu necessito estar ali, eu necessito comer, eu necessito daquela pessoa. Não, quando você tem Deus, quando Jesus ele te preenche, acabou. Quando o Espírito Santo ele toma conta, acabou. Então quando ele veio, eu falei para ele o seguinte: eu tô com Deus. Nem sabia se ele era ateu, se não era, ele era ateu. Eu falei assim: ó, eu tô com Deus e eu vou ficar uma semana com Deus. Então eu só vou falar com você daqui uma semana. Nossa. E isso eu testei, eu falei para Deus, fiz uma prova, eu falei: "Senhor", e eu faço tudo aqui, tudo aqui. Falei: "Senhor, se essa pessoa for tua, que o Senhor tá trazendo, porque agora não é vida profissional", porque o tarô disse que era vida profissional, financeira, alavancar, falei: Deus, é tu. Mesmo que eu fiz o tarô, é tu". E aí Deus falou que era tempo de um amor vir na minha vida para sempre. Eu falei: "Meu Deus, é tão rápido assim?". E Deus falou: "Pela minha entrega no secreto". Eu fiz jejum, eu fiquei entregue com ele e eu entendi que eu estava preenchida. E foi aonde que passou uma semana, eu dei né, eu falei pra ele: "Não, Deus confirmou, posso te conhecer". E ele não entendia nada, né, eu falando de Deus e aí depois ele vai contar o testemunho dele. E foi aonde que eu entendi que se você não buscar Deus, se você não buscar Jesus, você sempre vai buscar algo fora. Seja Seja espiritual, seja, né, o tarô ali que eu fui buscar lá para me conhecer. A religiosidade também, não é só isso. O que Deus me falou sobre esse tempo, que muitos estão de joelho, jejuando, para para compensar a desobediência. Meu Deus, é A forte. desobediência. E eu sempre entendi que a obediência é a linguagem de amor de Deus. Então Deus fala, eu obedeço.
Eu não tenho, eu não preciso de 1000 provas, de 1000 sinais, até porque tem uma hora que ele não vai mais dar sinal. Tem uma hora que ele não vai dar, ele não fala mais. Quando ele veio, a gente se conheceu, eu passei o dia todo com ele na praia, o primeiro encontro é de dia. Passei o dia todo com ele na praia, e eu contei a minha vida inteira. Eu não era uma pessoa de contar a vida inteira. E eu entendi que era ele. E aí a gente começou a se conhecer. Só que a gente precisa entender que nós somos, curados por camadas, camadas de profundidade. Existe uma camada espiritual, fez a libertação, a expulsão. Nisso eu nunca tinha feito libertação de expulsar mesmo na minha vida, nunca tinha sido liberta dessa forma, só emocional. Então emocional, perdão, ressignificar, tal. Quando ele veio, eu já estava curada na questão relacional, mas, eu ainda tinha situações que eu tinha que curar no sentido do abuso, que aí agora vem a questão do abuso. Quando ele chegou, eu não sabia do abuso ainda. Eu fiquei sabendo do abuso em 2023, que eu fui abusada com 1 ano de idade por uma pessoa da família, não posso citar o nome. E aí, eu o que aconteceu? Ele chegou na minha vida, ele começou a morar comigo, porque ele saiu da casa dos pais, e nós estávamos em fornicação. E em Deus, só que ele era católico, meio que ateu, budista, usava maconha na época, só que Deus falava: "Ele teme a mim". E eu falei pra Deus: "Deus, eu não vou errar. Eu passei 4 anos orando num relacionamento pra levar uma pessoa pra igreja e nunca consegui, eu não vou errar de novo". Falei: "Deus, é o que tu quer". E eu deixei o Espírito Santo fazer. Então eu não brigava, eu não falava nada, eu só era eu dentro de casa. Meus momentos com Deus, meu secreto com Deus. Então, por mais que a gente estava em fornicação, eu estava sempre com Deus, sempre no secreto. Ele via as experiências que eu tinha com Deus. E aí onde que despertou a sede dele. Então eu falei: "Espírito Santo, eu só vou abrir a boca para edificar esse relacionamento". Porque eu estava curada, eu não precisava buscar a aprovação dele. Eu falava: "Você é uma escolha na minha vida, é Deus em primeiro lugar, depois vem eu, depois vem você, depois os outros". Essa é a hierarquia. Então quando ele chegou, ele tinha esse discernimento, mas ele morava comigo, até que o que que aconteceu? Deus falou que eu ia fazer um evento, ali eu era nutricionista ainda, fui fazer um evento para mulheres abusadas. Você vai fazer um evento para mulheres abusadas. Nesse meio tempo ele foi conhecer minha família, a gente foi viajar e na viagem eu no carro e Deus começou a falar. Começou a falar e eu, pontuei. Eu destrinchei o evento de 2 semanas nós tínhamos pra fazer o evento, de mulheres abusadas. Chegou no dia do evento, eu sentada no sofá e eu questionando Deus: "Por que mulheres abusadas? Se eu não fui abusada?". E aí esse Espírito Santo me leva. Falei: "Espírito Santo, se tiver alguma coisa", que é o que eu faço com as minhas mentoradas. "Espírito Santo, se tiver alguma coisa que tá oculta ainda na minha vida, me leva que eu preciso ver. Me leva". Ele me levou. Ele me levou na casa de uma pessoa, eu tinha 1 ano de idade, sentada na sala dessa pessoa, e essa pessoa que me abusou, ela vem na minha direção e ela toca em mim. O abuso não é só, as pessoas acham que o abuso é só a penetração. Não, o abuso é o toque. É o toque, a criança não tem discernimento. Então, quando essa pessoa me tocou, a minha mãe veio pela porta e me pegou na hora. E aí eu fui entender porque minha mãe sempre tinha um bloqueio com aquela pessoa. Aí eu fui entender tudo, aí veio tudo, escancarou tudo. Só que daí eu entendi o porquê que eu aceitava migalha, entendi tudo por conta do abuso. Olha, E entendi também porque eu estava em fornicação. Nesse dia, eu tive uma cura emocional tão forte que eu fui no banheiro 6 vezes, no intestino, que é a cura emocional. Eu subi, eu entrei no palco, fiz uma oração, eu entrei no palco para ministrar para aquelas mulheres, não era eu. Era como se existisse uma Nicole antes dessa cura do abuso, que era mais uma cura, né, camadas, e uma cura depois. Eu estava magra, porque eu tinha ido no banheiro umas 6, 7 vezes, as pessoas: "Como é que você emagreceu tão rápido?" Eu falei: "Um dia eu conto isso aí". E ali, eu comecei a ministrar a palavra. Eu não era pastora, mas eu levava a palavra. Eu era nutricionista, mas eu levava a palavra. E eu comecei a ministrar a palavra e comecei a trazer as curas emocionais, e aquelas mulheres ali foram tudo curadas. olha. Tudo curadas por Jesus. Eram 30 mulheres no dia. E aí eu fui entender o que Deus tinha no meu chamado.
o Hélio na minha vida. O que aconteceu nesse período? Nós fomos para a escola da EVO, que é do Márcio Micheli, que é uma escola de coach, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E ali eu fui para me tornar especialista, por quê? Como eu estava na nutrição e quando eu comecei a falar de Deus, o CRN caiu em cima, falei, eu tenho que ter algum título. Ainda tinha algumas camadas ali. Eu tenho que ter algum título, porque a hora que eu fui chamada para palestrar, como é que eu vou ter? Eu não sou mais nutricionista, não sou mais nada. E agora? E só que daí, nesse período, que é aonde que eu fiz a renúncia, o CRN começou a cair em cima, porque eu tava falando de Deus, e começou a mandar um ofício de 80 páginas, e eu tinha que conseguir um advogado. E eu falei assim, eu vou deixar o Espírito Santo me conduzir, tá? Como ele tá me conduzindo, eu nem sei como é que tá o foco agora. Eu simplesmente falei assim, Deus, eu sinto que eu não pertenço mais aqui. Porque quando Deus, ele quer te tirar de algo, ele permite que você não sinta mais, que mora naquela cidade, né? É uma zona de expulsão que acontece ali. Então, é como se eu me sentisse fora daquilo ali. Não era mais meu. E aí, foi aonde que Deus me deu um sonho. Novamente, sonhos. Sempre as curas com sonhos. Deus me deu um sonho que eu tava no topo de uma montanha. E acontecia um dilúvio. E as pessoas estavam tudo no celular, distraídas, lá embaixo. E eu no topo da montanha. E eu começo a voar por cima daquela cidade que tem um dilúvio. E eu com meu celular e com meu notebook embaixo do braço voando. Como pessoa mesmo, voando. É como se fosse um arrebatamento ali, né, de espírito. E aí, nisso, eu caí numa tenda. E quando eu caio nessa tenda, já passando esse alagamento, esse dilúvio, essa enchente, eu caio nessa tenda e ali, tem pessoas comendo carne, 8 horas da noite, mas o meu celular era 7 horas. 7 é profético, né, 7 é plenitude. E no notebook, 7 horas. E eu olhei para essas pessoas e falei: "Vocês estão comendo carne? É 7 horas da manhã? Não, é 8 horas da noite". Aí eu entendi que eu estava no tempo de Deus e as pessoas não estavam. Quando eu acordei, Deus falou assim: "Vai vir uma proposta hoje para você, você não vai aceitar. Você não vai aceitar, você vai cancelar". Cheguei na clínica, a gerente chegou e falou assim: "Nicole, você não pode sair da nutrição. Você é uma das melhores nutricionistas, eu já tinha atendido mais de 5.000 pacientes. Então a minha cartela era gigante. Eu faturava 30.000 por mês entre nutrição e mentorias. E eu falei, e ela chegou e falou assim: a gente vai pagar o advogado. Vamos pagar o advogado e você vai continuar. E eu falei assim: não. Deus falou para eu cancelar. Para eu cancelar meu título. Eu não sou mais nutricionista a partir de hoje. Também não sou mais especialista. Eu não sei o que eu vou ser. Mas Deus pediu para eu cancelar. Eu peguei minhas coisas, eu saí de lá e quando eu fechei a porta, Deus falou: "A tua unção não tá mais aqui". Meu Deus. Eu atendi 2 pacientes depois ali, que era pra ser online e foi marcado presencial. Quando eu entro na minha sala tá cheia de caixa. Aí Deus falou assim: "O seu tempo aqui acabou, não adianta você insistir". Aí foi onde que eu saí da nutrição. Eu já fazia, olha que forte, eu já fazia devocionais, eu acordava de manhã, 6 horas da manhã. E eu tinha um devocional no meu YouTube, que tinha 300, 400 pessoas que assistiam naquela época, e eu ministrava a palavra e falava sobre emagrecimento. Aí foi aonde que Deus me tirou da nutrição, falou assim: "Porque você já serve, você já tá posicionada pra mim. Você deixa o Espírito Santo fluir, eu quero te usar fora do consultório. Eu quero que você acesse outros lugares". Só que aí veio a renúncia. Como assim ficar sem 30.000 por mês? Eu recém tinha comprado apartamento. Eu tinha feito um evento da Reprograme-se, a gente gastou R$19.000. Não tinha vendido nenhuma mentoria, não era pra ter feito evento. Aí a gente vai descobrir as coisas que a gente faz na carne, né. Aí é onde que eu entendi mais uma coisa sobre Deus, sobre essa verdade, que quando você tá disponível, você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeito, você não precisa estar preparada, você só precisa estar disponível. Deus, ele quer um coração ensinável. Então eu estava disponível e foi aonde que ele falou que ele começaria a me usar para curar a alma mais profunda ainda. Eu já tinha mentoria de cura narcisista ali. Só que ele disse: eu vou te usar para curar, tirar o super bonder dos olhos, dos ouvidos, da boca e do coração de mulheres. Só que eu vou te usar de uma forma que nunca eu usei ninguém. Porque o teu coração é disponível.
Então, o que eu acessava ali com o Espírito Santo era algo tremendo, que veio já do meu processo de cura. Quando eu fiz esse evento, que eu tive essa despesa, o cara que estava cuidando do audiovisual chegou e falou assim: "Você é pastora?" Eu falei: "Não, sou nutricionista." E eu recém tinha cancelado o CRN. Ele falou: "Não, você é pastora. Você parece uma pastora. Você ministrou 4 horas aqui, que você falou nesse evento. Você é como se fosse pastora." Falei: "Amém, eu recebo em nome de Jesus, né?" E isso foi em junho. Tem um testemunho muito forte sobre o dízimo, mas eu não vou entrar, até vou deixar o Hélio falar sobre isso. De junho até não, de maio até agosto, Deus fechou a Reprograme-se. Minha mentoria era R$7.000. Deus fechou a Reprograme-se. Deus tirou na nutrição e falou: "Vocês vão me servir." Mateus 6,33. E era monte, oração, jejum, entrega, era isso. Chegou perto de agosto, nesse meio tempo, entrou o Instagram dos apóstolos para mim. E Deus tinha acabado de me dar o jejum de Jó para fazer, nesse meio tempo. Nós estávamos, deixa eu voltar um pouquinho. Quando o Hélio veio, nós ficamos em fornicação um tempo. Quando eu comecei a cuidar de mulheres dentro da nutrição, Deus falou: "Daqui para frente não é mais fornicação. Daqui para frente vocês vão se alinhar." Falei: "Como assim, morando junto?" Morando junto. A gente ficou 8 meses dormindo na mesma cama, sem sexo, sem fornicação nenhuma. E foi aonde que Deus falou: "Vocês vão casar." Casamos em dezembro, dia 13, nunca escolhi essa data. Aí você vê mesmo se ele é de Deus pra você ou não, né? É, Pra aceitar. 8 meses, dormindo na mesma cama. Nesse tempo, daí, quando deu um mês, é que tem que ir e voltar, né? Quando deu um mês que Deus pediu essa renúncia da fornicação, ele aceitou Jesus na igreja. A primeira vez que ele pisou o pé na igreja, aceitou Jesus. Eu não precisei mandar nada, não precisei falar nada. Sim. Porque ele via o meu exemplo dentro de casa. Porque eu falava: "Espírito Santo, me usa. Os frutos precisa estar aqui em mim. Precisa estar. Você está aqui, você precisa estar ali ativo." E nisso, deu 2 meses, ele se batizou na igreja da Viviane Martinello, lá na Aba. E foi aonde que Deus trouxe, um mês depois do batismo dele, o casamento. Nós estávamos bem belos, conversando, e Deus falou: "É hora de casar." Sem dinheiro. Na época a gente tinha, né, tinha a questão financeira, mas já estava começando Deus já estava começando a fechar as portas. Sim. Falei: "A gente vai casar, sabe aonde? A gente vai casar embaixo, aqui embaixo do prédio, no salão de festa. Traz 20 pessoas." E eu sou uma pessoa que assim, Deus falou, tá falado. Deus falou a data, dia 13 de dezembro, faltava 2 semanas pro casamento, que nem no evento lá, do abuso, 2 semanas, é tudo assim. O pastor não tinha ainda. Aí nisso, encontramos um pastor dos Estados Unidos que estava na casa desse médico que me acolheu, que a gente foi lá gravar no dia foi lá gravar um curso. Eu olhei pra ele e falei assim: "Pastor, você pode casar a gente? Deus tá falando que você vai casar a gente." Aí já marcamos a data do casamento. Casamos em 2 semanas, casamos com um churrasco, fizemos uma sobremesa, eu fiz a sobremesa, não teve fotografia, teve uma mesa pra Jesus. Então o casamento não teve nenhuma fotografia. Por quê? Porque o casamento foi pra Jesus. 2 minutos antes de eu descer com o buquê, Deus me deu 2 palavras. Deus deu Esther 3 e Jeremias 5. Jeremias pra mim, Esther pra ele. E aí eu desci e falei: "Ó, Deus, eu preciso anotar o que Deus me deu aqui." Daí eu anotei. E aí não tinha decoração nenhuma, e foi assim o casamento. Só que aquele dia, o pastor chegou e falou, a palavra foi de 2 Coríntios 13, sobre o amor. Aquele dia eu entendi o que era o amor. Porque quando você não sabe o que é o amor, você aceita migalhas. Você aceita qualquer coisa. Então eu entendi que o amor era paciente. O amor não era manipulador, como eu vivia no relacionamento. E eu falei: "Eu estou casada com um homem de Deus." E é um casamento para sempre. Quando o pastor chegou, ele começou a chorar. Primeiro que ele exigiu da gente um som para colocar um fundo, que se chamava cura, healing, em inglês, healing. E aí ele começou a ler, ele começou a ministrar, o Espírito Santo começou a falar: "Vocês são libertos para libertar, curados para curar, salvos para salvar." Vocês vão começar. E começou a profetizar no nosso casamento, ali. E ali os casais que foram curados. Não, foi algo poderoso, algo que também é um testemunho grandioso só disso, só daquilo ali. E desde então, começamos a ser usados nessa área de corpo, alma e espírito. Aí,
indo um pouquinho para frente, nessa questão da renúncia, nós já estávamos casados na renúncia, foi aonde que eu conheci ali os apóstolos, no jejum de Jó. E Deus falou, eu vou trazer 2 pessoas na sua vida e na vida do seu marido para caminhar com vocês. Eu falei, então tem que entrar na cobertura. Que é o apóstolo Wellington. Apóstolo Wellington e a apóstola Paola, que é um ministério muito abençoado. Só que um detalhe, todo esse tempo, desde 2023, 2022, Deus me tirou da igreja. Isso é polêmico. Deus me tirou da igreja, Deus falou, você vai sair da igreja e eu quero que você fique em casa. Então, eu fiquei 1 ano e meio sem ir na igreja. Porque eu ia no secreto todos os dias, então eu tinha o secreto, né? Ia pro secreto. Que na verdade, é o que eu sempre falo para as mulheres. Elas querem levar o marido pra igreja, mas elas não têm nenhum secreto em casa. Exato. Religiosidade. E eu tinha o secreto, e ele também tinha o secreto. E aí foi onde que ele trouxe o ministério online, a cobertura dos apóstolos. Que inclusive o que eles viveram, nós passamos. Tivemos que renunciar, e eles foram os nossos pais nesse entendimento. Só que daí começou a faltar comida, aí Deus provia, nós ia pro monte, tava lá orando no monte, vinha R$400 de Pix na conta, oferta de não sei quem, nem sabia de quem era a pessoa. Pegou lá nas sentinelas, lá que nesse tempo Deus, e ainda nesse tempo Deus pediu as sentinelas, foi em outubro do ano passado Deus pediu as sentinelas, só que o que aconteceu? Vamos lá, vamos voltar de novo. Em agosto, a gente foi para a Conferência dos Apóstolos em Curitiba, e nós fomos sem entendimento nenhum do que ia acontecer. E lá a gente foi consagrado pastor. Então, tudo que Deus já vinha liberando em terra, depois liberou, né, do mundo espiritual ali, das regiões celestiais, consagrado pastores. E aí a nossa caminhada continuou ali. Teve um ponto lá atrás, eu que vou voltar atrás agora. Deixa o Espírito Santo. Você falou que você tinha uma necessidade de ter um título na frente do teu nome, lembra? Sim. Hoje em dia eu vejo muito isso dentro das igrejas. As pessoas perguntam assim, Paulo, te chama de pastor, de apóstolo? Chama de Paulo Antero. Isso. Tá ótimo. Servo do Senhor Jesus Cristo, que nem o apóstolo Paulo fazia. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo pela vontade de Deus. O título vinha depois. Então eu vejo hoje em muitos homens de Deus essa necessidade. Se você não chamar ele de apóstolo, de profeta ou de pastor, chamar ele pelo nome é como se fosse um desrespeito. É lógico, eu entendo que dentro da igreja, dentro do estabelecimento, e é por honra também, a gente pega esse hábito, né? Eu tenho pessoas que eu não chamo de pelo nome mais. Mas se eu chamar ele pelo nome, ele não se ofende. Mas tem gente que tem essa necessidade. Se você falar fulano de tal, ele fala, não, apóstolo fulano. Sim. Entendeu? Você acha que isso revela algo na alma, precisa ser tratado? Com certeza. Tem uma necessidade de preencher um vazio do passado. Porque não era reconhecida lá, porque quando fazia algo, ninguém elogiava, né? A linguagem de amor, ela fala muito sobre isso. Porque a linguagem de amor, ela tem a ferida por trás. A minha linguagem de amor, ela é palavra de afirmação, é ser elogiada. Graças a Deus, é a mesma do meu marido, porque a gente tem a gente se sentiu amado um pelo outro no início ali do relacionamento já de cara por causa disso. Porque nós sabíamos a nossa linguagem do amor. E quando uma criança lá na infância, ela é rejeitada, ela é abandonada, ela é humilhada, ela é injustiçada, ela vai crescer com essa necessidade de títulos, de se preencher de algo para que ela seja algo ali. Então, sim, sempre tem um vazio, sempre tem uma falta do passado que revela um excesso do futuro, do presente também. Então, já que nós estamos falando do seu esposo aqui, pessoal, nós chamamos ele para a mesa, tá bom? Nós vamos falar aqui com o pastor Hélio, meu queridão, seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Nós vamos finalizar assim, com esse testemunho deles aqui, você já ouviu a história dele, e em breve ele vai vir aqui contar a história dele, tá bom? Então, nós já aproveitamos que os dois estão aqui juntos, eles têm um compromisso hoje, né? Mas vamos falar um pouquinho aí. Aqui está o homem que era ateu, gente, que o Espírito Santo de Deus fez algo sobrenatural. É linda a história deles, é libertadora, né? Maravilhoso. Então, fala um pouquinho aí quem é o Hélio antes de Jesus, né? Então, a minha história, ela vem, né? Como ela disse, é um pouquinho Maria deu. Oi? Só um pouquinho, só de novo. Testando. Teste. Pode ir. Então, como ela já falou, né, que eu era ateu, eu vim de um berço católico, mas por conta da doença da minha mãe, que ela ainda tem depressão, né? Então isso me levou muito para um lado, vou ficar mais assim na frente.
isso me levou muito para um lado de não entender como Deus atuava na minha adolescência. E foi aí que começou a me afastar. Por quê? Porque eu não tinha esse entendimento de Deus como Pai, né? De como ele atuava, do Espírito Santo. E isso eu tinha muito Deus como um todo-poderoso, mas por que que não cura minha mãe? Né? Então isso começou a me afastar demais. E fui sendo ateu, né? Naquele tempo ali, minha adolescência praticamente toda vivi como ateu, né? Depois do início da fase adulta. Só que passei por um relacionamento onde foi tudo muito na carne, né? Sempre, tem alguém aqui, então, beleza. Mas foi um relacionamento que ele foi pela carne. E aí essa pessoa também tinha depressão. Então, né, como a gente fala de feridas emocionais, o que aconteceu? Era uma ferida que eu tinha, que eu, para não usar atrair, mas as escolhas me fizeram trazer para minha vida uma pessoa também com depressão, né? Trazer uma pessoa igual a minha mãe. E aí nisso eu acabei passando algumas coisas ali que eu me aprofundo melhor no meu testemunho, mas foi um relacionamento que me trouxe dores e aí até me trouxe de volta para a pornografia lá da adolescência, né? Então, uma pessoa que estava querendo sempre sexo direto foi uma pessoa que, uma pessoa que só queria engravidar a todo custo. E aí, o que que aconteceu? Depois que eu terminei com ela, para não chegar nisso de novo, voltei para a pornografia para, né, passar aquele desejo, aquela vontade da carne. E aí, nisso eu ainda afastado, ainda vivendo como ateu, mas aquele Deus da Igreja Católica, lá no fundinho, era o único Deus que eu conhecia, eu comecei a fazer uma oração. Deus, se for para ter alguém na minha vida, que seja alguém que vá me resgatar para ti. E aí, nisso, apareceu a Nicole. Aí Deus colocou a Nicole na minha vida. Eu ainda todo errado, ainda fazia uso de maconha ali, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que nunca me aprofundei tanto em vícios. Mas eu tinha, né? Só que eram coisas que, por conta de eu ser muito levado pro lado da sabedoria, eu sempre buscava as informações. E com essas informações que eu ia adquirindo, eu ia vendo que aquilo não ia mais fazendo sentido. Então não era uma coisa de ser obrigado, mas com aquelas informações passava a não fazer sentido. E eu ia deixando isso de lado. E aí isso também já tinha desvinculado essa parte da pornografia. Por quê? Porque passou a não fazer sentido e eu via que aquilo era algo somente para suprir a minha carne. Só que eu joguei pro esporte. Então eu sou uma pessoa que veio da educação física, né? Muito esporte direto, até estava comentando contigo, Deus tirou também o esporte, né? A gente vem muito do remo, do caiaque, e tem meses que Deus não deixa ir remar. Chama pessoas para remar e tudo mais, e nunca dá certo, né? Então tem muito isso de olhar para onde que a gente está botando a nossa dor, né? A gente traz uma dor da nossa infância, do nosso passado, e às vezes a gente acha que deixou ela de lado, só que apenas mudou o foco, né? Mudou o excesso. Então o excesso que tinha lá na pornografia passou para o excesso do esporte e hoje Deus mostra que tudo depende dele. E então não é botar o excesso nas coisas, mas é ver que tudo vai depender dele. E aí nisso, no nosso casamento, entrou que, como ela já falou, que eu fui morar com ela logo no início. E eu sempre fui mais fechado, né? Quando você chegou ali, eu não teria falado com você. A gente não teria tido aquela conversa. Somente ela ia estar falando contigo, Foi curado. né? Então vem essa cura ali de poder se expressar, poder conversar com as pessoas. E aí, deu uma fugida aqui, mas vamos lá. Deixa o Espírito Santo tocar onde ele quiser que vá, Assim. né? Mas eu era uma pessoa muito fechada, eu fui morar junto com ela, só que eu não falava que eu tinha feito essa oração, que eu queria alguém que me resgatasse de volta para Deus. E eu era aquela pessoa fechada, continuava ali, vivendo do meu jeito, e ela assistia culto na TV, botava o louvor dela, tinha um tempo de oração, e aí entra a importância do que ela falou. Como que as mulheres querem levar os homens para a igreja
se nem elas têm o seu tempo de oração? E foi isso que me resgatou, principalmente, né? Por quê? Porque eu via a intimidade dela com Deus. E eu assim, tá, peraí, então acho que eu não conheço Deus direito. Porque eu conhecia aquele Deus todo-poderoso, mas não via ele como pai. Tá, então essa intimidade que ela tem, ela é uma intimidade como se fosse um pai, né? E aí eu comecei a olhar mais para isso. Até o dia que no consultório ela atendeu um pastor e esse pastor falou que como você está cuidando de mulheres, né? Você precisa ter a sua vida mais alinhada. E aí ela me manda mensagem: amor, quando chegar em casa eu preciso falar contigo. Aí na cabeça do homem, né, o que que a gente pensa? Bah, fiz alguma besteira. Fiz alguma coisa de errado. Bah, o que que foi? Aí já começa a pensar, né? Bah, o que que eu fiz e tal, como eu tratei, não sei o quê. E ela não falava nada, deixou pra só quando chegasse em casa mesmo. E daí ela contou essa história, né, que foi Deixou o cara atender o pastor. sofrendo Deixa o cara sofrendo. E aí ela contou, né, que atendeu esse pastor no consultório. O pastor trouxe que ela precisava alinhar mais a vida dela, né, fechar todas as brechas ali. E aí foi onde ela falou. E o pastor pediu também pra te convidar pra ir na igreja e tal. E aí o que que eu respondo, né? Eu só tava esperando tu convidar. Olha, Por quê? Eu era um cara tão fechado que eu não me disponibilizava pra ir. Eu esperava as pessoas convidar. E Então, eu já, convidaram. e eu já tinha vindo de um E relacionamento, ela eu já tinha tinha vindo cansado de um de falar, relacionamento. né? E tentar Isso. levar pra igreja. Eu falei, Deus, na hora certa, o Senhor vai fazer. como que é, né? E Se o aí, Espírito Santo de Deus não tá no meio, ninguém consegue. exato. Não. Se não é Deus ali direcionando, com o Espírito Santo Exato. alinhando tudo, né? Ia ser no momento errado. Ela iria falar no momento que eu não estaria ali pronto pra aceitar. Sim. Beleza? Veio de uma oração que eu fiz, mas eu também precisava estar preparado. São como as profecias que a gente recebe, né? A gente recebe profecias que a gente vai fazer tal coisa, que a gente vai ser tal coisa, mas e o momento? É o momento daquilo? É. Às vezes a gente recebe a profecia apenas para um conforto. Por quê? Eu tô tão fora de saber o que que eu faço da minha vida que eu começo a pensar para onde que eu vou. E Deus entrega a profecia. Sim. Não, tu vai conseguir alcançar essa bênção lá na frente, tu vai ser isso, isso, aquilo. Só que não é lá na frente amanhã. É lá na frente, tipo, conforta teu coração, te acalma, né? E aí isso vem da gente saber o tempo certo das coisas. Então, se ela tivesse me chamado lá no primeiro dia para ir na igreja, eu não teria aceitado, com toda certeza. Só que como foi passando o tempo e eu vi essa entrega, teve esse tempo de eu conhecer a entrega e a intimidade dela no secreto, que fez com que eu aceitasse esse convite. E aí isso foi me aproximando mais de Deus ali. E aí onde foi fortalecendo nosso relacionamento. Que aí, como a palavra, né, ela não traz que tu precisa de um curso de batismo para ser batizado. Precisa crer, né? Crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, nessa igreja que eu fui, eles estavam cobrando o curso de batismo. Nada contra. Vai de cada igreja, né? Mas a gente procura seguir a palavra, Cobrando né? curso pra batizar. Não, desculpa, não cobrando curso financeiramente, tá? Acho que eu me expressei mal aqui. Tem Mas umas igrejas que estão é, Necessário fazer pedindo o curso. que fizesse o curso, né, de estar ali toda semana naquele horário, né, para conhecer a doutrina da igreja, né? Conhecer qual é o foco de pensamento mesmo, né, para daí se batizar. Mas a Bíblia não traz que tu precisa conhecer a doutrina daquelas quatro paredes, mas tu precisa crer em Jesus Cristo, né? E aí foi onde, como ela estava atendendo o Thelma e a Viviane, elas falaram, não, pode vir se batizar aqui. Ia ter batismo logo em seguida. Então daí eu fiz lá a minha inscrição, fui pro batismo. E aí tudo, né, acontecendo muito rápido. Né? Às vezes a gente brinca, né? É uma aceleração que às vezes nem a gente entende. Sim. De tão rápido que tudo acontece. E aí eu me batizei, um mês depois a gente casou, depois do casamento, 9 meses, veio a consagração
a pastores. E tudo muito rápido, mas por quê? Porque a nossa entrega também foi profunda. A nossa intimidade com Deus foi muito no secreto, muito aprofundado. Uma busca muito constante. E isso falta em muitas pessoas, em muitos relacionamentos, né? E o que sempre fez o nosso relacionamento ser muito bom foi que a gente conversa. A gente sempre tem a comunicação ali, todos os dias, né? Tem algo que um não gostou, que o outro não gostou, a gente sempre traz para a mesa, sempre traz o alinhamento e sempre com Deus junto, né? Sempre os três, né? Eu, ela e Deus. A gente nunca deixa Deus fora da mesa, fora das decisões. A gente sempre pede para Ele. E quando tem um desalinhamento, a gente sempre coloca Ele junto para alinhar. É forte. Aí tá a chave, né? Aí tá a chave. Eu não sei como que ficou ali, Luan. Agora eu vi. Do relacionamento, né? Ela revelou a Cristo na vida dela. Você falou algo muito importante. As mulheres querem ganhar o marido para Jesus, mas nem elas têm vida com Jesus, cara. Exato. E você viu Jesus nela. Ou elas conheceu têm uma Deus, né? vida, mas elas não mostram pro marido aquela vida que tem. Deixa o marido ir trabalhar, faz o seu momento de oração na hora que o marido tá no trabalho, mas quando o marido chega em casa, continua sendo aquela discussão, né? Aquele tratamento meio ríspido. Sim, você conhecia Deus como um Deus, mas quando você conheceu ela, você viu que Deus era um pai. Exatamente. Porque ela não tratava Deus com Eu tive a visão de Deus como pai. A partir do momento que eu conheci ela, conheci principalmente a intimidade que ela tinha, né? Aí muda tudo, né? Aí muda tudo. E o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo veio tudo na conferência que a gente foi consagrado a pastores. Foi Então, assim, tudo sequencial. tudo sequencial. Foi. Aham. Foi Tudo essa sequencial. experiência. Olha, eu digo que a experiência do batismo com o Espírito Santo, como eu sou uma pessoa mais tranquila, né? Não sou aquela pessoa que sente toda aquela tremedeira, né? Que o pessoal fala. E eu acho que isso é muito importante a gente trazer para a mesa, porque tem gente que acha que não foi batizado com o Espírito Santo, não sentiu o Espírito Santo, simplesmente porque, eu deitei no chão, né? Eu caí sem me tremer, sem sentir todo aquele calorão, fervor. Não, eu simplesmente senti uma paz que excede todo o entendimento. Sim. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente para homens, né? Que eu atendo homens e eu vejo muito isso, que, cara, eu acho que eu não tenho Espírito Santo, porque eu não sinto tremor, eu não sinto que eu oro em línguas, mas a oração em línguas é apenas um dos frutos, né? Tu não precisa, não é um fruto obrigatório para ter os outros, mas o Espírito Santo é. Então, tu não precisa necessariamente falar em línguas, mas tu tem outros frutos ali. Então, não é falar em línguas que vai te dizer se tu tem ou não o Espírito Santo. É que as pessoas se prendem nisso, né? Elas se prendem demais. Não, se eu não sentir... Não, mas eu não falei língua, eu não estava... Não. A questão é que nem você falou, né? É essa revelação. Essa é a revelação. Os frutos, né? Que ele trouxe aqui, os frutos no sentido de resultado. Sim. Que é essa o batismo, né? O verdadeiro batismo. É o dom. Você sabe o que eu vejo mais A gente faz imersão também. Sim. O que eu vejo mais, assim... Tem gente que sente o poder de Deus, choque elétrico, quando a gente ministra. Eu sou assim. Ela é assim. Toda. Sente a corrente elétrica, sente o fogo. Tem gente que fala, nossa, quando você ministrou, às vezes até pela live, eu caí para trás, meu Deus do céu, impacto, mas tem gente que não sente. E isso não difere, porque aquele que sentiu é melhor do que o outro, né? Não, Exato. tem uns que sente, mas ele não flui com o outro. O outro que não sentiu nada, só foi ali, recebeu a palavra, a revelação, você consegue fluir. Exatamente. Então não tem a ver com sentimento, né? Então isso é bom. Uma sente totalmente diferente do outro. A gente é bem oposto nesse sentido. Ele é mais paciente, eu sou mais agitada, né? A gente, quando trabalhava na parte emocional, entende isso. E nós nunca discutimos. Nunca brigamos. Nunca houve nenhum... Por quê? Porque Nenhum alterar de eu voz, sei né? qual que são os defeitos, eu sei quais são os meus defeitos, eu sei que os defeitos dele, as qualidades. E nós, antes de qualquer coisa, a gente sabe que Deus não é um Deus de confusão. Então, a gente alinha com Deus o que ele tá falando pra ver se tá, ou o que eu tô falando. E isso é uma coisa que
Por nós sermos diferentes nesse sentido, as pessoas é a mesma coisa do espírito. Por que que eu tremo toda? Porque eu sou mais agitada. Por que que ele já só cai? Parece que tá, né, ele cai ali, pá. Eu falo assim, porque ele é mais estável, ele é mais uma pessoa mais paciente. Então isso também as pessoas acham que é tudo igual, não, todo mundo vai e isso é muito importante dentro do casamento, não só na questão da questão da unção, mas na questão mesmo do comportamento, né? Porque ele tem um comportamento mais calmo, mais prestativo, mais organizado. Eu já sou mais desorganizada, já tem, né, algumas coisas que eu foco, outras coisas que eu não foco. Deus colocou o certinho para dar equilíbrio, né? Equilíbrio total, porque eu era muito impaciente. Quando ele chegou, 50%. E é isso que as pessoas, foi bom você citar isso que as pessoas não entendem. Deus coloca uma pessoa calma, tranquila e outra acelerada. Aí as mulheres não entendem, elas falam assim, não, meu marido é um Palerma, moleque, eu já sou pra frente. Não, filho. Deus colocou ele pra te acalmar, senão você vai infartar, vai morrer. É bem isso. E aí Deus coloca uma mulher agitada pra dar uma acelerada mais nele. Aí fica o equilíbrio, Fica. né? Isso pode ver, isso E equilibrou demais, porque eu nem conversar com outras pessoas assim não conversava, né? olha, Porque pro meu comportamento, né, que a gente vê nos homens, necessita que tu tenha muita segurança nas pessoas. A partir do momento que eu me sentia seguro com aquela pessoa, aí eu começava a conversar. Só que era um começar a conversar de expressar a vida toda, né? Como ela fez ali no nosso primeiro encontro que a gente saiu, né, que ela já contou a vida dela toda. Eu era assim, né? Eu precisava ter a segurança, mas aí eu me abria todo. Hoje não. Hoje eu converso com todo mundo e eu sei equilibrar o que é o assunto que dá para abrir e o que não é. sim, Né? Então antes era segurança, abertura total. entendi. Eu sou agitado, eu falo pros poros. Minha mulher já quase não fala. Luan viu ela que ela chega e quase não fala nada. Luan. Eu viajo com ela, às vezes, 4 horas de carro. Eu não escuto a voz da minha esposa, eu fico bravo. Você não fala nada. Então, às vezes, você vem viajar comigo. Mas hoje eu entendo que Deus coloca ela do meu lado para desacelerar você. Fica quietinho. É um freio ali, Mas é um- dá uma acalmada. Isso é perfeito, né? Deus faz coisa perfeita. Mas esse ministério de libertação, que nem ela já viu que ela já estava caminhando já nesse relacionamento com Deus, libertação. O que fez isso acender no teu coração? Esse Ministério de Libertação, ele acendeu mais depois da conferência. Né? Depois da conferência e não ajudar também ela, né, nesse Ministério de Libertação, nessa caminhada dela. E aí eu via que trazer a libertação para esses homens que eu atendo era o que estava faltando para destravar a vida deles. Porque apenas trabalhar a cura interior e o lado emocional não destravava. Ainda tinha alguma coisa ali que estava travado. E aí era o quê? Era a falta que tinha de olhar para esse lado espiritual e trazer a libertação. Porque às vezes a gente olha para o lado espiritual apenas trazendo o conhecimento da palavra. Mas falta aquela oração direcionada na expulsão, né? No confronto mesmo. Não apenas trazer a palavra para agradar e fazer a pessoa entender o que ela está vivendo, mas trazer a palavra confrontando e depois que ela tem um entendimento, aí sim, né, fazer a oração de confronto ali e libertação. O bom é isso E aí. expulsão mesmo. Ela trata de uma forma, faz toda a cura ali, interior ali, emocional. Aí fala, se tiver algum confronto agora, joga para ele, né? E aí completa. Mas aí a gente mantém isso bem separado, a questão do homem trabalhar com homem e a mulher trabalhar com mulher. Porque ela mesma já recebeu algumas mulheres que passaram por homens que tinha ali alguma coisa que ainda não tinha saído. Mas por quê? Porque não confessou. E a partir do momento que confessou, saiu. Mas por quê? Porque faltava confessar uma dor que era muito feminina. Uma dor muito feminina que mulher não vai se abrir com homem. E às vezes o homem vai tentar passar por uma mulher e ele também não vai ter toda a libertação, toda a cura que ele poderia ter, porque era uma dor muito masculina que não se abre com mulher. Então vem essa importância do homem se abrir com o homem e a mulher com a mulher. E também questão da prudência, né? Porque às vezes é uma dor que consegue se abrir, se libertou, só que começa a gerar um desejo, um olhar diferente para aquela mulher. Ou aquela mulher que o homem fez a libertação, acaba olhando com
um olhar diferente para o homem, Dependência emocional, né? né? A pessoa precisa. Isso, essa dependência, isso é verdade mesmo. E aí vem a questão muito da prudência ali, né? A gente fazer essa divisão. Não, isso é muito sério. Ah, na questão da pornografia, você chegou a viciar ou não? Foi só para suprir mesmo, Eu cheguei a ter um vício maior na adolescência, na adolescência? né? Aí na adolescência, como eu disse ali, começava a ver que não fazia sentido, aí eu me libertei numa certa fase. Só que nesse relacionamento, onde queria, né, um filho a qualquer custo, foi onde eu voltei. Só que eu voltei numa passagem mais momentânea. Então, tipo, naqueles desejos da carne muito aflorado, era onde eu caía. Só que depois era tipo semana, mês, 100. E aí, quando a carne tava muito pedindo, caía de novo. Você chega Então, a tratar né, com homens assim, que tem homens que chegam justamente direcionado pela pornografia, né? Porque a pornografia já tá atrapalhando a vida do casal, né? Por quê? Porque quando tu olha alguma coisa ali, né? Tu tá vendo um teatro, né? E aí tu começa a querer colocar na tua mulher aquilo que tu viu. E aí, como tem edição, tem uma maquiagem e tal, então a tua mulher tá ali totalmente natural. E aí tu vê, pô, mas lá no vídeo, e aí acaba trazendo aquele. Como é que eu vou trazer a palavra? Acaba que a pessoa não tem aquela vontade toda que ela tá procurando, que ela consegue alcançar no vídeo. E aí acaba atrapalhando o relacionamento do casal. sim. E aí, quando não tem esse lado do desejo suprido sexualmente no casal, acaba atrapalhando toda a vida e acaba atrapalhando também para que ele comece a olhar para pessoas de fora, porque não é suprido dentro de casa. E essas coisas aí, esse ponto que você enxergou dentro da pornografia, até em filmes, né? Até em filmes mesmo. Romântico, a mulher assiste aquele filme, depois ela quer viver essa realidade e não vive, porque ele falou, tem uma edição. Bem importante. Não é só a pornografia, né? Bem importante tu tocar nesse Dorama. ponto. É Nossa. dorama, né? Assisti, mas você... Mas é tu querer aquela história que tu assiste no filme, né? Nem precisa ser pornografia, mas um próprio filme romântico e tu querer que o teu marido seja aquele mesmo cara. No filme, são cenas que precisam contar a história. Então, muitas vezes são as melhores cenas. E não bota as cenas que é necessário o homem prover, é necessário o homem estar aquele período fora de casa para trabalhar e trazer o provimento, né? Então, a mulher quer somente aquele lado bom que vê no filme, mas quer aquele lado bom o dia inteiro. Sim. Não compreende que são momentos do dia, né? Tempos de qualidade dentro do dia dela. Aquela ali é uma maquiagem só. Aquilo ali é mais uma maquiagem. E o diabo trabalha de uma forma tão sutil nessas séries, esse dorama, essas coisas. Pode ver, é mais pessoas que, almáticas, pessoas que têm problema na alma que assistem aquilo ali. Exato. Teve um caso, lembra daquele quando ele lançou aquele filme 50 Tons de Cinzas? Sim. A mulher de um amigo meu chegou nele e falou assim, por que os homens não é igual ele? Cara, olha a falta de maturidade, eu não sei o que o diabo fez na mente dela. Ele falou assim, não me fez essa pergunta. E aquilo destruiu o casamento, você queria que eles divorciaram. Meu Deus. É meio Através isso. daquele filme, cara. Mas quem que errou? E é a brecha, né? Ele falou de levar ela pro cinema. Só que vai falar que não é. Lógico, é uma vida. Mas ali foi a porta que se abriu. Então, olha o perigo. Deu desse- legalidade ali, né? Porque o inimigo ele só quer uma brecha, né? Acho que baixou ali. Você falou aí sobre provimento agora, sobre provisão. E tem algo muito forte, né, que aconteceu na nossa renúncia sobre essa questão da provisão. Porque o homem, ele tem que prover, né? Fala um pouco sobre essa questão que Deus trouxe para nós, né? Essa Essa questão aí é muito forte, né? Da provisão, porque o homem muitas vezes ele olha somente para a provisão financeira, né? E esquece que a provisão ela é necessária como um todo, né? Não apenas o provimento financeiro, mas o provimento emocional, o provimento da casa, do tempo de qualidade. Então não é apenas colocar o dinheiro dentro de casa, mas no tempo que eu estou em casa, como que eu estou provendo? Eu estou trazendo um tempo de qualidade, eu estou trazendo um
um alimento que ela gosta, que eu sei fazer. Eu posso estar muito cansado, mas se eu sei que eu posso fazer, é eu ir ali e prover nessa atenção, nesse tempo de qualidade. E aí isso foi uma coisa que me pegou muito, porque eu já provia nesse lado, né, de atenção e emocional dentro de casa, só que eu ainda pensava apenas no lado do provimento financeiro. E aí quando Deus pediu a renúncia, que começou a não entrar nada da minha parte, eu comecei a, né, digamos assim, dar uma, né, meio que ficar maluco. Pô, da onde que eu vou trazer dinheiro? Porque tá faltando provimento. E aí Deus trouxe pra gente, não, o provimento não é apenas financeiro, mas o provimento é como um todo dentro do relacionamento, né? Então, hoje você não tá provendo financeiramente, mas eu, como eu falei, né? Ela é mais faladeira ali e eu sou mais na minha. Então, eu sendo mais na minha, eu era como se fosse o Luan, atrás das câmeras, apenas ali organizando, né? Ah, a gente vai gravar, eu quero fazer um vídeo assim, assim. Ah, tá, a gente pode fazer isso, isso. Eu organizava mais o cenário, ficava por trás das câmeras ali. Então, era uma forma de prover, que eu não estava trazendo dinheiro, mas eu estava ajudando ela, né, naqueles trabalhos que a gente não pagava ninguém, mas que eram necessários. Então, isso trouxe muito forte esse entendimento, né, que não é obrigatoriamente só o financeiro, mas em todas as áreas dentro do relacionamento. Isso é muito importante, esse assunto que você entrou, porque tem homens que ele é um baita de um provedor, não falta nada, mas falta o resto. Ele só dá a provisão financeira, né? Então aí ele se pergunta, o que essa mulher, esse filho que é mãe, eu dou tudo. Dá tudo, na Só verdade. falta a atenção. E Exato. muitas vezes é o principal que aquela outra pessoa precisa, né? Sim. E aí você tem um encontro com os homens também, como que é esse trabalho aí? Aí, nas mesmas noites que ela faz, a madrugada dela com as mulheres, eu comecei a fazer com os homens também. Só que daí, o olhar pro homem, ele acaba sendo um pouco diferente, porque a mulher, ela tem mais tempo, digamos assim, né, em casa. O homem não, o homem ele já necessita acordar mais cedo para sair pro trabalho, tem um deslocamento a mais. Então eu faço ali das 3 até as 5 da manhã, né? Quando estica muito, 5h15. Mas entre 3 e 5 da manhã é o horário que a gente faz ali, trazendo a palavra e trazendo chaves para destravar a vida daquele homem baseado na palavra que eu trouxe ali. E como que faz para as pessoas terem esse acesso? Tem um Tanto com link, vocês, né? tem um link na nossa bio. Daí Da o bio, link vai direto para Gratuito esse dentro do grupo, Telegram, né? a pessoa entra ali. Importante falar que a gente faz isso de forma totalmente gratuita, Sim. né? O único custo é o custo de acordar de madrugada, né? Isso aí eu acabo brincando bastante Isso, com né? eles. E para acessar, tá no link da bio, como que faz? Aí no link da bio ele já vai direto pro grupo, Tá no né? Instagram? Tá no... Isso. Lá na bio do Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? A gente vai deixar ali, mas Instagram, ele tá... Deixa eu só É confirmar. @Nicole Angel, com 2 L's no final. É @pr.heliosilva-da-rosa. maravilha aí, pessoal. Vocês... Tá lá no link da bio. Lá tem tudo, né? A gente tem as informações. Eu tenho as sentinelas lá, a pessoa clica nas sentinelas, ela vai pro Telegram. O dele é no WhatsApp, o meu é no Telegram. Aí no Telegram eu vou ali, eu aprovo a pessoa, ela entra e já faz parte. Já começa, tem sempre terças-feiras e quintas-feiras às 3 da manhã. Aí elas entram ali e a gente tem um encontro ao vivo. Maravilha. Vocês viram aí só um pouquinho, né, da história dele. A gente vamos gravar novamente com ele, vai ter um dia só, né? E eu louvo a Deus que ela cedeu um espaço também, né? Logo, logo eu creio que vai ter espaço pra gente fazer assim, em casais. Eu já fiz muito, é top demais. É bom demais, é Em uma casais benção. é muito gostoso. Eu gosto porque, né, fazer em casais porque é uma das áreas que o inimigo investe pesado na família, né? Exatamente. Então, uma família saudável, uma igreja saudável, né? Então, aproveitar esse minutinho final para a gente agradecer a Deus, tá? Quero agradecer, meu querido. Foi um Muito prazer obrigado. conhecer você, tá bom? Tá Satisfação conhecer. Também a Nicole Angel. É Angel, né? É. E foi um privilégio ter vocês aqui, tá? Que Deus use vocês de forma extraordinária, tá? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Papai querido, nós te agradecemos por esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeu. O privilégio de poder conhecer esse canal
E o Dunamicast, Senhor, fazer parte disso, que o Senhor assopra, meu Pai, de uma forma sobrenatural, aonde o Senhor quer levar os teus filhos, Senhor, que as portas se abram, não só do Brasil, mas das nações, como o Senhor tem prometido. Que o Senhor continua, Pai, abençoando, guardando teus filhos, meu Pai, que debaixo da tua proteção, que as tuas promessas, Senhor, venham a se cumprir e esse acelero, Senhor, venha, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Pessoal, obrigado. Deus abençoe.